Nami irritada trancou Luffy machucado e espancado em uma gaiola como punição por fazer o navio passar por cima da cachoeira em vez de usar a opção mais segura e arriscar a vida de todos mais uma vez. Jinbe diz a ela para não ser tão dura com ele já que todos estão bem, mas Nami grita que como parte da tripulação, eles precisam manter Luffy sob rédea curta. Sua raiva o assusta a ponto de ele acreditar que ela tem o Oshoku aqui, mas Chopper diz a ele para evitá-la. Frank, semelhante a Jinbe, está satisfeito, mas isso ocorre porque o único dano causado ao Thousand Sunny foi um estaleiro quebrado no mastro, um testemunho do poder de seu navio. Uma gaivota chega com os jornais e Robin distribui as novas recompensas para os chapéus de palha. A recompensa de Chopper aumentou para 1,000, que apesar de ser maior que a anterior, ainda é pequena devido a ele ainda ser considerado o animal de estimação dos piratas do chapéu de palha, para grande aborrecimento dele. A recompensa de Nami aumentou para 366,000,000, uma quantia que a assusta, pois de acordo com ela mesma, até ela iria querer o que ela vale. A recompensa de Brook aumentou para 383,000,000, o que o agrada. A recompensa de Frank aumentou para 394,000,000, mas ele fica furioso com o fato de que a foto no cartaz agora é a figura de Proa do Thousand Sunny, que nem se parece com ele. A recompensa de Usopp aumentou para 500,000,000, o que o incomoda com o quão alta se tornou. A recompensa de Robin aumentou para 930,000,000, embora ela não se importe muito, enquanto entrega a Chopper um pouco de algodão doce para animá-lo. A recompensa de Sanji aumentou para 1 bilhão e 32 milhões, o que o enfurece porque ele não apenas está abaixo de Zoro mais uma vez, mas também está abaixo de Jinbe. A recompensa de Jinbe aumentou para 100,000,000, embora ele esteja mais preocupado com o estado de Sanji. A recompensa de Zoro aumentou para 1,000,000, e ele insulta Sanji por ser o quarto na tripulação agora, resultando nos dois lutando novamente. A recompensa de Luffy, já revelada no capítulo 1053, agora é de 3,000,000,000, mas ele continua pedindo para alguém deixá-lo sair da gaiola porque está com fome. Enquanto isso, na ilha Karaibari, os membros do Bug's Delivery estão admirados com o fato de que Bug aparentemente recrutou Dracula e Miel para salvá-los dos marinheiros após a dissolução do sistema de Shichibukai. Ao lado, no entanto, Bug está implorando desesperadamente por sua vida enquanto o Crocodilo segura pelos cabelos e Miel segura a espada sobre sua cabeça separada. Crocodile diz a Bug que a Cross Guild deveria ser liderada por ele e Miel, então o fato de Bug ser considerado o chefe é um insulto ao seu orgulho. Miel também acrescenta que, mesmo que Bug morresse aqui agora, não compensaria a vergonha que eles sentem por isso. Galdino tenta agradar Crocodile, dado ao fato de que já havia trabalhado para ele na Baroque Works, para a fúria de Bug, enquanto os outros membros de sua tripulação acreditam que tudo o que podem fazer é seguir Crocodile agora. Acontece que, após a abolição dos Shichibukai, Crocodile entrou em contato com Miel e sugeriu que eles se unissem para formar uma organização que assustaria a marinha, usando o fato de que Miel decidiu se mudar devido a ser constantemente atacado por marinheiros como justificativa, e que antes ele já foi conhecido como o caçador de marinheiros. Seguindo sua aliança, Crocodile e Miel foram para a ilha Karaibari, destruindo os navios da marinha como resultado. Isso faz com que os homens de Bug acreditem que ele estava se arriscando ao convocar Crocodile para obter ajuda, pois circulavam rumores de que Crocodile era seu subordinado. No entanto, o que eles não sabem é que Bug pegou um grande empréstimo dele e ficou com medo de que ele tivesse vindo para cobrar sua dívida. Quando o Crocodile o confronta, ele admite que está surpreso com Bug, já que ele imaginou que teria desistido a essa altura. Bug tenta explicar sua dívida com o Crocodile dizendo a ele que operar um serviço de entrega exige muito dinheiro para continuar funcionando e ele tinha muitas bocas para alimentar, e seus maiores lutadores, os gigantes, haviam desistido. Crocodile sugere vender Bug como escravo, mas Bug tenta apaziguá-lo, lembrando-o de que eles escaparam de Impel Down juntos. Crocodile ignora e diz que ele precisa de um capital para começar sua empresa, e se Bug não puder pagar, ele terá que assumir total responsabilidade. Desesperado, Bug se oferece para se juntar e usar sua organização e recursos para impulsionar os negócios de Crocodile, oferecendo até mesmo trabalhar de graça. Embora ele tenha aceitado esses termos, quando o Crocodile exige saber por que Bug recebeu o maior destaque no panfleto, ele explica que não foi ideia dele, já que a fé cega de seus seguidores devotos a ele foi o que levou os verdadeiros fundadores a ficarem de lado.
Em última análise, Miel decide que não seria uma má ideia deixar Bug ser a figura de proa da organização, já que ele preferiria viver pacificamente do que ser considerado um Yonkou. Crocodile concorda com os pontos de vista de Miel, especialmente porque os dois podem acabar com Bug se precisarem. Com sua vida poupada por enquanto, Bug anuncia os dois como executivos da Cross Guild para seus homens, que confundem suas lágrimas de medo sobre seu destino com lágrimas de alegria. Quanto a como Bug se tornou um Yonkou, no QG da Marinha, os marinheiros discutiram as ações de dele, ele sendo considerado o mentor da fuga em massa de Impel Down, tendo um relacionamento próximo com Shanks, e o fato de que Crocodile aparentemente veio em seu auxílio e fez contato com Miel antes, e que o movimento de caça da Cross Guild contra a Marinha está atraindo a atenção de muitas organizações do submundo, tornando-se uma ameaça muito perigosa para eles. Eles decidiram conceder a Crocodile uma recompensa de 1.965 milhões, a Miel uma recompensa de 3.590 milhões e a Bug 3.189 milhões, com sua reputação sendo a base de seu novo status como Yonkou. Enquanto isso, na Ilha Momoiro, Empório Ivankov diz a Koala para se animar, já que Sabo e o resto dos comandantes estão bem, e ela o faz. Morley expressa aborrecimento porque as ações de Sabo os deixaram preocupados, e Karazu e Lindbergh contam que o que aconteceu depois que ele se separou deles, mas eles acreditam nele. Koala olha para Dragon, que admite que, embora esteja aliviado por Sabo estar bem, se ele realmente assassinou Nefertari Cobra, ele não o perdoará, não importa o motivo. Ele então pede a Kuma para lhe dizer o que viu quando Koala atende uma ligação para eles que os marinheiros conseguem interceptar. Do outro lado do Dendemushi, a voz de Sabo ressoa. Perto da terra natal de Barba Branca, Sinks, os piratas do Ruivo deixaram Marco, que decide voar de volta para a ilha. Marco agradece a Shanks pela carona, que pergunta mais uma vez se Marco realmente não quer se juntar à sua tripulação. Marco confirma e ainda acrescenta que se considera muito velho e desgastado para bancar a babá de um grande pirata como ele, afirmação compartilhada pelos colegas oficiais de Shanks e para sua própria frustração pessoal. Enquanto Marco se despede, ele pensa no momento antes dos chapéus de palha deixarem Wano, e como Luffy e Sanji ficaram surpresos que Yamato escolheu não se juntar a eles. Yamato diz que o ataque de Ryokuji o fez perceber que a queda de Kaido significa que mais pessoas como o almirante tentarão invadir Wano, então ele não pode virar as costas, especialmente se ele for embora, irá se preocupar continuamente com eles. Luffy finalmente aceita os desejos de Yamato e Zoro recomenda que ele tome cuidado para não ferir o orgulho de Momonosuke, ao qual Yamato responde que encontrará outro motivo para ficar. No alto, Marco chama por Luffy e diz a ele que vai pegar carona em um navio próximo. Luffy diz a Marco que não teve a chance de agradecê-lo por salvá-lo durante a batalha de Marineford. Marco aceita seus agradecimentos e diz que Ace ficaria orgulhoso de quão longe ele chegou antes de falar que essa era pertencem a ele e aos outros jovens de sua geração. Enquanto isso, em Amazon Lily, Gloriosa comenta o quão fundo na ilha os homens conseguiram invadir e como a cidade está danificada, com a montanha tendo perdido cerca de metade de da sua estrutura. Boa Hancock diz que enquanto ela permanecer na ilha, a marinha não vai parar de caçá-la, ao que ela comenta que deveria ir se casar com Luffy agora, o que irrita a Gloriosa já que Hancock está sempre pensando nisso. Acontece que, algumas semanas antes, durante o ataque de Kobe da marinha às piratas Kuja, os marinheiros atacantes decidiram implantar seus novos pacifistas, os Serafim, que parecem assumir a forma de crianças, mantendo algumas das piratas Kuja lutando de volta a longa distância. No decorrer do ataque, porém, o navio de Barba Negra foi localizado, com o próprio Barba Negra criando um caixem para afastar os marinheiros. Barba Negra então aparece com Catarina Devon e Vasco Shot acompanhando-o, onde ele anuncia que veio buscar a Mero Mero no Mid Boa Hancock, não querendo deixar a marinha adquiri-la. Devon pensa em como a cabeça de Hancock seria legal como um troféu e Barba Negra diz a ela que ela pode fazer o que quiser com depois que eles tomarem os poderes dela, com Shot dizendo que eles poderiam se divertir mais com ela se ela estivesse viva. O vice-almirante Yamakagi é questionado se a marinha deve enfrentar os piratas do Barba Negra, mas ele diz que precisam esperar uma palavra do QG, apenas para que a maioria dos marinheiros sejam surpreendida por Barba Negra. Ele abre caminho para a ilha e exige que Hancock se mostre, enquanto Kobe, que já estava na ilha, pede a Hancock que se renda se ela quiser que eles saiam. Hancock se recusa e sai para enfrentar os lados opostos, assim como Barba Negra recebe um pedido de ajuda de seus subordinados. Ele viu o atacante, para seu choque, descobre que não só é um novo pacifista, mas tem todas as características de um lunario, cujo golpe de espada foi o que cortou a montanha da ilha ao meio.
Barba Negra começa a lutar contra o pacifista e é forçado a usar o Black Hole para engolir tudo, enquanto Hancock usa Slave Arrow para petrificar vários marinheiros, incluindo Elmepo e Yamakagi. O pacifista continua atacando enquanto Cobb exige que pare para proteger os marinheiros petrificados, mas quando Hancock está prestes a usar perfume Fêmur, Barba Negra agarra pelo pescoço e anula seus poderes e ambas as recompensas são reveladas, sendo 1 bilhão e 659 milhões para Hancock e 3 bilhões e 996 milhões para a Barba Negra. Barba Negra reconhece que a reputação de Hancock é merecida, especialmente porque ela conseguiu petrificar Devon e Shot entre sua tripulação. Enquanto Cobb tenta descobrir o que fazer com todos os marinheiros derrotados, Barba Negra diz a ela que está de olho em sua Akuma no Mi há muito tempo. Ela retruca que sua beleza é o que torna seus poderes formidáveis, e mesmo que ele a mate, aqueles que foram petrificados permanecerão assim para sempre, totalmente confiante de que quem herdar seu poder não terá a mesma capacidade que ela. Barba Negra então fala com Cobb e diz que agora eles estão em um impasse, ao mesmo tempo em que afirma que ele fez um favor a ele em Rockport que lhe permitiu expulsar o Shoku e tomar a Shinozu para si. Barba Negra pergunta a Cobb se ele acha que Hancock fará com que todos voltem ao normal se ele a soltar, e Cobb diz que se ela não o fizesse, seria uma dor de cabeça para ele. Hancock fala que fará com que todos voltem ao normal se ambos partirem, mas Barba Negra se recusa, argumentando que ela não cumprirá sua parte no trato devido a seus encantos. Neste ponto, Barba Negra decide matar Hancock, o que Cobb se opõe, mas felizmente, ele é interrompido pela chegada de Sylvester Rayleigh, que pede desculpas a Hancock por chegar atrasado, embora admita que não esperava a extensão do dano visto. Ele também diz a um Barba Negra chocado que, embora já tenha sido aprendiz de Barba Branca, ele não gosta dele. Enquanto desembainha sua espada, ele pede a Hancock para libertar todos enquanto garante que todos deixem a ilha. Nos dias atuais, Hancock agradece a Rayleigh por salvá-la. Shakuyaku, que não apenas acompanhou Rayleigh, mas também revelou ser a ex-imperatriz de Amazon Lily de 2 gerações atrás e ex-capitã das piratas Kuja, diz que as modificações de Vegapunk para os navios da marinha significam que o Cow Belt não é mais um lugar seguro para elas. Gloriosa diz que realmente pensou que eles estavam acabados, e Rayleigh ainda acrescenta que eles tiveram sorte, pois foi sua reputação que acabou com o conflito, e que ele não conseguiria vencer Barba Negra de frente devido à sua velhice. Rayleigh então diz que os marinheiros pretendem usar os novos pacifistas para substituir os Shichibukai, com Boa Marigold e Boa Sandersonia comentando que os dois que foram implantados não tinham um arranhão neles, e até mesmo um deles parecia Hancock quando criança. Quanto aos marinheiros, eles revelam que Cobb foi capturado por Barba Negra, deixando seu destino atual desconhecido. Os piratas do Chapéu de Palha leem a notícia e descobrem a alegação de que Sabó matou Nefertari Cobra. Imediatamente, Luffy grita que não acredita que Sabó faria tal coisa e Robin fica do lado dele, dizendo que o inimigo do exército revolucionário são os nobres mundiais, não reis comuns. Eles também leem que Vivi está desaparecida. E Luffy ordena que o curso seja definido para Alabasta agora. Zoro diz a ele que é inútil porque Vivi foi vista pela última vez em Mary Geoise, mas Luffy simplesmente rebate que eles vão para a Terra Sagrada então, enquanto Zoro chuta um barril acorrentado que tem Caribou dentro. Zoro lembra a Luffy que Mary Geoise é o covil de seu inimigo, mas Luffy simplesmente alega que ele está com medo, enquanto Zoro retruca que eles precisam de mais informações. Sanji chora sobre a condição de Vivi enquanto Chopper lamenta que seu pai esteja morto, já que ele foi bom para eles em Alabasta, algo com o qual Usopp concorda. Nami também está preocupada com a segurança de Vivi, e Jinbe comenta como o level deste ano foi tumultuado. Frank e Brook afirmam que não acreditam que Sabó matou Cobra, com Brook até acrescentando que nunca conheceu ninguém insatisfeito com o Reino da Areia. Nesse ponto, Nami começa a chorar e Luffy grita que eles precisam salvá-la, mas Zoro exige que todos se acalmem. Ele pergunta a Luffy se ele se lembra de ter contado a eles que Ace teve suas próprias aventuras e como ele confiava nele para se cuidar até que ele precisasse de ajuda. Como tal, ele acha que Vivi deveria ser tratada da mesma forma porque sabe o quanto ela é forte. Luffy, Nami, Chopper e Sanji, no entanto, retrucam que ele não pode impedi-los de se preocupar com ela e começam a xingá-lo, levando a uma briga entre ele e Sanji mais uma vez. Robin, por sua vez, diz que tanta coisa aconteceu enquanto eles estavam em Wano, particularmente que a abolição dos Shichibukai enviou Crocodile, Bug Dracula e Miel de volta ao mar e levou à fundação da Cross Guild e à ascensão de Bug como Yonkou, ao qual Luffy deduz corretamente que foi devido a uma confusão.
Robin pergunta a Luffy se ele quer ouvir sobre os outros listados no jornal, e ele diz que vai deixar isso sob os cuidados dela, que deve alertá-lo se houver algo grande para ficar de olho, o que ela aceita. Luffy se deita de costas e mais uma vez diz que Sabo é inocente, até mesmo contando a todos sobre como seu sonho era que ninguém tivesse sua liberdade tirada como a dele foi quando criança. Ele relembra o dia em que ele, Sabo e Ace fizeram um juramento e Luffy conta a todos o que ele disse, resultando em uma reação surpresa de todos, com Usopp dizendo que o que Luffy quer é impossível, apesar de suas crenças. Ocorre então a Luffy que ele nunca contou a eles o que disse a seus irmãos e Shanks, mas simplesmente fala que esse é o seu sonho final. As reações da tripulação tornam-se encorajadoras e Frank declara que eles estão indo para Log Tail, mas Robin lembra que eles precisam de mais um Road Poneglyphoneglyphoneg. Mesmo assim, ninguém sabe do último há anos. Enquanto isso, no QG da Marinha, os marinheiros rastreiam de onde Sabo está ligando para o exército revolucionário e descobrem que é o Reino Luluzia, uma das 8 nações que se rebelaram recentemente. Os 5 anciões comentam sobre isso e o chamam de Hazarado. Na ilha Momoiro, os revolucionários ouvem Sabo pedir desculpas pelo transtorno que causou, confirmando que ele não matou o Cobra, mas viu algo inacreditável. Especificamente, ele viu alguém sentado no trono vazio. Enquanto isso, o povo de Luluzia notava o céu escurecendo, enquanto o rei deposto e sua filha exigiam ser libertados. Então alguém, imagem, passa a riscar Luluzia em um mapa e os 5 anciões ordenam que o sinal para o Denden Mushi de vigilância seja cortado e, no que diz respeito aos marinheiros, nada de anormal foi detectado e nenhuma informação foi interceptada. Eles então afirmam que o reino Luluzia nunca sequer existiu, enquanto Imagem usa uma arma desconhecida para obliterar completamente a ilha. Isso corta a conexão de Sabo com o exército, deixando seu destino final desconhecido. Alguns dias depois, os Chapéus de Palha estão navegando na zona climática de uma ilha de inverno próxima, pois os mares estão cheios de icebergs e ventos fortes. Eles então notam uma enorme coluna de água no ar, que Nami diz ser um redemoinho quente sendo forçado para cima. Nami diz a Jinbe para afastar todos, mas Luffy e Sanji sentem uma mulher presa na corrente. Zoro corta a corrente pela metade usando o estilo Itoril, e a Kodori enquanto Chopper sai e é levado pelo vento. A tentativa de Luffy de salvá-lo resulta em ele sendo arrastado também, mas a mulher sai da corrente, e acaba por ser Geveori Bonney, em sua forma infantil, com uma nova recompensa de 320 milhões de berries. Luffy agarra Geveori Bonney pelo tornozelo enquanto ela acorda ofegante. No entanto, ela revela que não apenas estava sendo perseguida por um monstro debaixo d'água, mas esse monstro estava agora abaixo do Thousand Sunny. Ela diz à tripulação para olhar para baixo e eles fazem isso, vendo um monstro horrível prestes a engoli-los inteiros. Eles são capazes de sair do caminho quando o monstro, que parece ser um tubarão de metal gigante, quebra a superfície da água e derruba o navio no ar. Jinbe percebe que Luffy, Chopper e Bonney caíram no mar, e ele pede para Frank assumir o leme enquanto ele mergulha para resgatá-los. Frank ativa o Ship Bottom, Rabbit Skrill do Thousand Sunny, e começa a mover o navio para longe do tubarão em alta velocidade, mas o tubarão dispara vários torpedos, fazendo com que o navio vire, derrubando todos no mar. Jinbe resgata Luffy, Chopper e Bonney enquanto houve a explosão e, quando emerge, ele vê que a corrente é forte demais para qualquer navio passar. O tubarão abre fogo contra ele, mas ele faz com que os 3 usuários de Akuma no Mi respirem fundo antes de mergulhar de volta. Os outros Chapéus de Palha, entretanto, são incapazes de voltar à superfície por causa da força da corrente, e assim que o tubarão está prestes a comer todos, um grande robô aparece por trás dele e o ataca. Enquanto isso, em uma ilha próxima reside a base G-14 da Marinha, onde Tashigi está cuidando das crianças resgatadas de Punk Hazard. Mosha diz que ela e os outros diminuíram de tamanho, mas a atenção de Tashigi é roubada pela comandante da G-14, a vice-almirante Doll, que exige que ela faça algo para silenciar Elmepo. Tashigi explica que não pode, pois entende que ele está preocupado com Kobe, assim como ela. Elmepo e a comandante do QG da Marinha Ibari, ambos fazem parte da SWORD, estão implorando ao contra-almirante do QG da Marinha e também colega membro da SWORD, Prince Gruz, para ir com eles até a Shinozu para resgatar Kobe. Gruz se recusa porque a Shinozu é a ilha base de Barba Negra. Quando Elmepo sugere que eles peguem algum serafim, já que estão tão perto de Egghead, Gruz mais uma vez derruba sua ideia, dizendo que ninguém está em posição de agir, especialmente com eles incapazes de entrar em contato com Drake.
Por enquanto, tudo o que eles podem fazer é tentar manter a calma até que a situação mude. Com o grupo de Luffy, Jinbe conseguiu fazer com que todos ficassem em segurança. Enquanto eles se secavam, Bonnie, que voltou à sua forma adulta, lembra a Luffy que ela também é membro da pior geração, mas ao mesmo tempo que ela o considera seu inimigo, ela agradece a ele por salvá-la. Bonnie pergunta sobre seu cartaz de procurado estar diferente, mas tudo o que Luffy diz é que é assim que ele fica quando está livre. Ela pergunta se ele está preocupado com sua tripulação e ele diz que não, pois confia neles completamente, o que faz com que Jinbe pergunte onde estão a tripulação e o navio de Bonnie, que diz a ele que ela veio sozinha e seu navio foi comido pelo tubarão de metal, antes de afirmar que está com fome. Luffy percebe que também está e fala que eles deveriam encontrar um restaurante, mas Bonnie conta a ele que eles não estão nem perto de um, já que a ilha em que estão agora é Egghead, local de propriedade do governo mundial que abriga o laboratório de pesquisa do Dr. Vegapunk. Ela então diz a Luffy que ela tem negócios com o cientista, e é por isso que ela está ali. Quanto ao resto da tripulação, o grande robô pega o Thousand Sunny, salvando todos do afogamento. Todos ficam surpresos ao ver uma máquina tão grande quando uma mulher sai da cabine reclamando sobre como ela falhou em programar o tubarão de metal para apenas observar, reportar e atirar em qualquer navio que vir, mas não para comê-los, pois isso evita que ela salve-os. Frank agradece pelo resgate, mas ela esclarece que não estava tentando salvá-los, especialmente porque trabalha para o governo mundial. Ela então se apresenta como o Dr. Vegapunk, deixando toda a tripulação chocada. Retomando a declaração da mulher de que ela é o Dr. Vegapunk, Frank diz a ela que ele realmente respeita o trabalho do cientista, considerando que ele passou os 2 anos separado da tripulação em Baltimore aprendendo com seus projetos. Usopp, enquanto isso, está impressionado com o robô gigante da mulher, e Sanji está exultante ao ver que o Dr. Vegapunk é uma mulher linda. Robin, no entanto, expressa suas suspeitas de que a mulher seja Vegapunk, já que ela nunca ouviu falar do cientista ser mulher. Robin também afirma que ela é muito jovem para ser ele também. A mulher confirma as suspeitas de Robin, revelando que ela não é a Estela, que é o corpo principal do Dr. Vegapunk, ela é a Punk 02 Lilith. Lilith diz aos piratas do Chapéu de Palha que seu orçamento de pesquisa é sempre apertado, então ela liberará todos e concluirá seus negócios com eles se entregarem seus objetos de valor. Nami repreende essa fala e exige que ela continue salvando-os, mas Lilith mais uma vez afirma que não estava tentando salvá-los. Na verdade, ela os considera todos invasores e que todos os navios que se aproximam são destruídos por seu exército de Cibiste Veapons, que ela convoca para cercar todos. Todos começam a entrar em pânico, exceto Frank, Zoro, Robin e, em menor grau, Sanji. Então Lilith recebe uma ligação de alguém. A pessoa do outro lado é Punk 01 Shaka, que diz que ela não tem orgulho como cientista por saquear. Lilith o manda calar a boca porque ela está se concentrando em seu orçamento, mas Shaka informa que ela está lidando com os piratas do Chapéu de Palha, que acabaram de ser anunciados como uma tripulação de Yonkou. Lilith afirma que sabe disso, o que significa que eles devem ter um tesouro a bordo e é por isso que ela os está roubando, mas Shaka retruca falando que ela os está subestimando, especialmente porque Zoro e Robin estão agindo com tanta calma porque sabem que, mesmo que estejam cercados, podem lidar com as Cibiste Veapons. Lilith percebe que está em desvantagem, envergonhada por ter subestimado a tripulação de um Yonkou tão rápido e facilmente, pois Zoro informa ao Dr. Vegapunk que eles têm algumas demandas para ele. Já interessado pelos piratas, Shaka concorda em receber a tripulação e pede que sejam trazidos até ele. Enquanto isso, na ilha Egghead, Jeveil e Bonnie revela a Luffy que ela esteve na ilha antes, quando era criança. Enquanto o grupo sobe para a superfície, Bonnie diz a eles que o Dr. Vegapunk transformou seu pai, que, sem o conhecimento deles, é Bartolomeu Kuma, em um ciborgue, o que Luffy a princípio expressa achar legal, até que Bonnie esclarece que seu pai não sabe nem mais quem ele é, e ela quer respostas do Dr. Vegapunk sobre isso, mesmo dizendo que vai matá-lo se não gostar do que ouvir. O grupo chega à superfície e Luffy e Chopper imediatamente tentam encontrar algo para comer, enquanto Bonnie lembra que viu Sabo em Mary Geoise, mas decide não contar a Luffy ainda. Eles ficam maravilhados com o parque temático da ilha, que também contém um robô e um alienígena gigantescos. Luffy se atira em direção ao monstro, que aparentemente o com, apenas para Luffy passar inofensivamente por ele. Embora inicialmente confuso, a atenção dele, de Bonnie e de Chopper se volta para um parfight gigante e outros doces. No entanto, suas tentativas de comê-lo resultam em eles também passando por ele inofensivamente.
Ainda mais confusa, Bonnie percebe que os doces que eles veem são hologramas, imagens 3D feitas de luz, ou seja, não é real. Embora isso explique por que Luffy não foi ferido pelo monstro, já que também era um holograma, ele fica furioso com o truque de comida. Chopper então percebe uma máquina com vários desenhos de comida, mas Bonnie acha que é outro holograma. Jinbe então fala que notou que as águas ao redor da ilha estavam frias, mas o local parece muito quente. Só então, uma garota grande aparece e explica que é porque ela criou um ar-condicionado insular para controlar a temperatura da própria ilha. Luffy fica chocado com a mulher grande e ataca pensando que ela é um holograma também, apenas para a garota socá-lo de volta em aborrecimento e jogá-lo na máquina que Chopper e Bonnie estavam olhando. Isso resulta no dispositivo criando um pouco de comida, que eles rapidamente percebem que é real e começam a se deliciar com as criações da máquina. A menina conta ao grupo que o dispositivo é chamado de máquina de cozinhar automática, que pode produzir mais de 500 refeições diferentes em alta velocidade, desde que haja ingredientes primários o suficiente. Ela também diz aos três que aprecia que eles gostem de sua máquina, mas fala que ela só funcionará se for construída de acordo com as especificações, e não há pessoas, recursos ou dinheiro suficientes no mundo que possam produzir a máquina e o ar-condicionado insular em massa. Sua frustração com esse fato faz com que ela dê um soco no monstro holográfico, o que surpreende a todos. Ela explica que tem luvas de pressão ótica, que permitem que ela entre em contato com imagens de luz como se fossem reais. Jinbe finalmente pergunta quem é a garota, e ela se apresenta como o Dr. Vegapunk, especificamente, Punk 05 é Atlas. Todos ficam chocados com isso, principalmente Bonnie, que assume que ela está mentindo. Em outro lugar, os agentes da CP-0 Rob Luxie, Stussy e Kaku estão a caminho da ilha Egghead com um serafim parecido com Bartolomeu Kuma. Kaku informa a Luxie que, embora haja apenas um Dr. Vegapunk, sua agenda lotada o deixou sem tempo suficiente para fazer tudo. Como tal, ele criou 6 corpos satélites para se dividir, dando a si mesmo mais mãos, mesmo que sejam todos ele. Luxie comenta que se sente estranho por ser apenas um, pensando que aquilo é impossível e como os gênios são uma dor, e diz que sua missão é primeiro devolver o serafim à ilha, depois eliminar cada um dos corpos do cientista e deixar seu laboratório intacto. Luxie pergunta se o motivo pelo qual o governo mundial quer que o homem mais inteligente do mundo seja eliminado é por causa do incidente no reino Luluzia, mas Stussy e Kaku lembram de que não devem fazer perguntas. Bonnie, Luffy e Chopper finalmente terminam de se encher, com Atlas comentando sobre o quão grande todo mundo está agora, e embora Jinbe aponte que ele sempre foi bastante grande. Um cão mecânico chamado Reciclauaur começa a comer o lixo enquanto Atlas volta ao trabalho. Depois que ela sai, o grupo percebe algumas outras pessoas andando e Bonnie assume que são algum tipo de assistente. Jinbe pergunta por que eles estão aparecendo agora, já que todo lugar estava vazio há apenas um minuto, mas sua atenção está voltada para Luffy, cuja roupa agora mudou para algo semelhante ao que Atlas e os outros estão vestindo. Luffy comenta como as roupas são boas quando Bonnie pergunta onde ele as conseguiu, para o qual Luffy mostra a ela outra das invenções do Dr. Vegapunk que gera roupas. Bonnie o usa e muda a roupa dela para um uniforme de batalha. Chopper veste algo semelhante enquanto Jinbe usa uma camisa tropical. Bonnie está prestes a se separar dos chapéus de palha, mas Luffy vê o que ele pensa ser Bartolomeu Kuma vindo em direção a eles vestindo uma roupa de polícia. O pacifista corre para o grupo e os ataca, afirmando que eles realmente roubaram aquelas roupas. O grupo sai do caminho quando Luffy decide revidar. Assim que ele está prestes a atacar o pacifista, Bonnie o impede e diz aos três que Kuma é seu pai, e ele é a única família dela. Os chapéus de palha ficam chocados com essa revelação, pois Bonnie continua a implorar para que eles não machuquem seu pai, mas assim que o pacifista está prestes a atirar nela, Luffy a chama dizendo que aquele não é o verdadeiro Kuma, então o pacifista abre um buraco na ilha. Enquanto isso, em um certo mar no Novo Mundo, os piratas do Barba Negra emboscaram os piratas Heart. O Polar Tang começa a encher de água enquanto Law tenta encontrar um lugar para ele e sua tripulação escaparem. De repente, Law se transforma em uma mulher. E logo, o resto de sua tripulação começa a se transformar também. Enquanto todos tentam controlar a situação, o submarino emerge e Law volta ao normal, tendo aprendido com sua luta contra Kaido e Big Mom que qualquer poder de Akuma no Mi pode ser superado por uma grande quantidade de Aki, que ele usou em si próprio. Quando a tripulação chega à Terra, o médico dos piratas do Barba Negra, Doc Q, comenta como Law foi capaz de anular sua doença de virar mulher com a qual infectou a tripulação.
Acontece que Doc que comeu a Shiku no Mi, o que lhe permite criar e espalhar qualquer tipo de doença. Também com ele estavam Van Augur e Jesus Burgess, ambos usuários de Akuma no Mi também, a Vapu no Mi para Augur, que lhe permite teletransportar pessoas, e a Riki no Mi para Burgess, que lhe dá níveis desumanos de força. Augur transporta Burgess para a ilha, onde o último pega uma montanha para jogar nos Piratas Heart. Law consegue destruí-la, é quando Barba Negra vem voando em cima de Doc e seu cavalo Stronger, que consumiu a Umuma no Mi, modelo, Pegasus, uma fruta do tipo zoomítica que basicamente dá asas a Stronger agora. Barba Negra cumprimenta Law enquanto este exige saber o que ele quer. Barba Negra afirma que ele sabia que um dos três, Luffy, Law e Kid, acabaria nesta ilha em particular depois de deixar Wano, mas não tinha certeza de quem. Ele diz que suspeita que Law tenha uma cópia do Road Poneglyphoneglyphonei de Kaido e que planeja reivindicá-lo para si. Law aceita o desafio de Barba Negra dizendo que o vencedor leva tudo. Enquanto Barba Negra se prepara para outro ataque, Law diz a Kugan para se encarregar do Polar Tang enquanto Shashi e Pinguim pulam na água. Barba Negra desencadeia um crush que empurra os Piratas Heart contra o chão, mas não antes de Law usar R-Run, Amputate para cortar Stronger ao meio, fazendo com que Barba Negra caia enquanto admite surpresa com as habilidades de Law. Doc que também cai, mas ele consegue jogar sua cesta de maçãs explosivas nos Piratas Heart, apenas para Pinguim atirar uma torrente de água nas bombas, destruindo-as no ar, para o choque de Doc que. Pinguim diz aos piratas do Barba Negra que, porque ele e os outros cresceram em um porto frio do North Blue, eles têm a vantagem em uma batalha marítima. Beppo então usa sua incrível audição para gritar a Jean Bart sobre o tiro de Van Augur em direção a Law, levando-o a usar a si mesmo como um escudo para proteger seu capitão, e Augur comenta sobre o guarda forte que ele tem. Law então usa Karhun, Choque-Ville para esfaquear e eletrocutar Barba Negra de dentro para fora enquanto Augur usa seus poderes para se teletransportar de sua posição. Augur diz a Barba Negra que seus ferimentos são o resultado dele atacar sem um plano e sugere que eles recuem. Teash se recusa e Augur o leva para onde Law está. O cirurgião da morte comenta sobre como Barba Negra conseguiu adquirir poderes de Akuma no Mi para todos os seus executivos e aponta a única fraqueza que todos os usuários de Akuma no Mi compartilham, mas Barba Negra simplesmente diz que a troca vale a pena. Enquanto isso, o Polar Tang começa a atacar o navio do Barba Negra, o que leva alguns membros da tripulação a ficarem em pânico, mas se acalmam com a noção de que Barba Negra prevalecerá. Sua prisioneira, Charlotte Pudding, que foi capturada por Kuzen e Augur em um momento anterior, fala que se Big Mom ainda estivesse viva, eles não estariam agindo tão arrogantemente, mas eles dizem a ela que Big Mom está morta e eles estão lutando contra seu assassino naquele momento, o que significa que a nova era ainda está sendo feita. Durante o confronto de Barba Negra e Law, Sakazuki é informado da batalha, mas é forçado a esperar para ver a conclusão, fazendo com que ele chame o trabalho de almirante da frota de frustrante. Na ilha Egghead, Jevel Bonnie usa seus poderes de Akuma no Mi para envelhecer Luffy e Chopper, enquanto Jinbe e ela são rejuvenescidos para crianças pequenas, a fim de tirar o pacifista de seu rastro. Luffy diz a Bonnie que ela não pode impedi-lo de lutar contra os pacifistas, mesmo que eles se pareçam com Bartolomeu Kuma, com Chopper repreendendo e pedindo desculpas a Bonnie, dizendo que seus desentendimentos anteriores com os pacifistas não foram nada agradáveis. Jinbe fala que os pacifistas são clones de Kuma, então faz sentido que ele tenha uma família. Ele então diz a Bonnie o que sabe sobre Kuma até o momento. De acordo com Jinbe, Kuma era um rei perverso que governou o reino Sorbet antes de ser expulso por seu povo, o que o levou a se tornar um pirata. Mais tarde, ele se juntou ao exército revolucionário até ser capturado pelos marinheiros e condenado à prisão perpétua. Dr. Vegapunk, no entanto, achou Kuma interessante, e, como parte da permissão para ser modificado como um ciborgue clonado, ele recebeu a liberdade como um dos Shichibukai. Bonnie pega um sabre de luz e diz a Jinbe que as partes de clonagem em Shichibukai fazem sentido, mas não a parte de torná-lo um ciborgue, que ela praticamente considera uma sentença de morte. Jinbe admite que isso é verdade, mas afirma que a prisão perpétua também é uma, e se pergunta quais crimes Kuma cometeu para conceder tal destino. Cheia de raiva, Bonnie ataca os três declarando que Kuma nunca foi um tirano, que ele odiava tanto o governo mundial que nunca trabalharia para eles, e acredita que foi experimentado à força. Ela volta ao normal e muda os chapéus de palha de volta também enquanto revela que Kuma disse a ela que ele veio de uma raça especial, mas isso não dá ao Dr. Vegapunk o direito de experimentar nele e praticamente matá-lo tirando o seu livre-arbítrio.
Quanto ao Thousand Sunny, Lilith leva a tripulação para o céu e os deixa em Labphase, o principal centro de pesquisa, situado nas nuvens acima da ilha, enquanto o resto do local é chamado de Fabriofase. Enquanto ela menciona o problema que Luffy está causando no nível mais baixo, Lilith traz ela e a tripulação para Labphase, onde Zoro e Brook decidem vigiar o navio enquanto os outros seguem. Lilith aconselha a todos a usar o Trancos para trocarem de roupa antes de entrarem no laboratório. Dentro do laboratório, Shaka conversa com Monkey D. Dragon através de um Dendenmushi, onde ele diz a ele que, por ser um gênio, ele pode ver o futuro. Ele então conta a Dragon que teme que sua morte iminente esteja se aproximando, pedindo que ouça o que ele tem a dizer. No Thousand Sunny, Zoro diz a Brook que a razão pela qual ele escolheu ficar para trás foi que ele quer ter certeza de que pode resgatar a tripulação se eles forem pegos, já que estão em uma ilha afiliada ao governo mundial. Brook retorna o sentimento sobre sua decisão de ficar e os dois bebem um chá, enquanto Caribou finalmente fala. Ele revela que fez um acordo com a tripulação para deixá-lo longe de Wano, mas não achava que eles iriam para uma ilha do governo. Zoro, no entanto, ignora suas preocupações e o manda embora, para sua raiva. Dentro do laboratório, os Obinami se divertem com as escadas em movimento enquanto Frank pergunta a Lilith como tudo é alimentado, ao que ela diz que a fonte de energia da ilha é o fogo. Frank fala que isso usará muitos recursos, e Lilith responde que ela está sempre à procura de novas fontes. Ela então passa por uma parede antes de receber uma ligação de Edson. Ela segue em frente enquanto o resto dos piratas do Chapéu de Palha atravessam a parede também. Edson se apresenta e faz todos continuarem a andar. Ao fazê-lo, Nami se entusiasma com a ideia de que pode haver um tesouro do futuro na ilha, o que faz Usopp comentar que seus gostos parecem variar entre uma garotinha e uma velha, levando Nami a chutá-lo com raiva. No entanto, todos os cinco voltam sua atenção para uma visão inesperada, uma das unidades Serafim que se assemelha a Jinbe quando criança. O grupo começa a teorizar o que ele poderia ser, mas Frank acaba deduzindo corretamente que eles estavam enfrentando outro pacifista. Suas suspeitas são confirmadas quando o Serafim, o rotulado de 04S Shark, dispara um laser no grupo, fazendo com que todos se espalhem. Enquanto eles se recuperam, Usopp lamenta que eles possam ter sido atraídos para uma armadilha e Nami puxa Zeus. Infelizmente, ela não pode lutar, já que o Serafim parece uma criança, levando S Shark a dar o primeiro passo e mergulhar no chão, algo semelhante aos poderes Suisui no Mi do Senhor Pink, dos quais Frank se lembra. S Shark salta do chão e agarra Nami pelo pescoço, levando Sanji enfurecido a dar um chute de fogo em seu rosto. Robin segue com Gigante Fleur, se Serpent Sunk, porém S Shark se esquiva e se prepara para usar o Karate Homem-Peixe nela, mas Usopp atira em S Shark com Midori Boshi, Dokuro Bakuatsuzou. Infelizmente para ele, S Shark se esquiva novamente e emerge debaixo de Usopp, agarrando-o. Sanji se move para salvá-lo, mas Frank opta por fazê-lo, disparando um Radical Beam no Serafim. De longe, Edson observa a batalha e fica surpreso ao ver Frank ser capaz de usar raios laser, o que ele considera arriscado para o Serafim, já que ele ainda não o submeteu a testes de laser. Lilith, que estava com ele, concorda dizendo que os Serafins são caros de fazer. Edson então tem uma ideia e voa para desenhar o projeto, deixando Pitagoras com a tarefa de assistir à luta. Pitagoras faz isso dizendo que dados de batalha como esse são difíceis de obter. Enquanto Edson trabalha, ele pede a York para comer por ele, o que ela faz. À medida que a luta continua, Pitagoras comenta que os padrões de ataque do S-Shark continuam a se desenvolver à medida que cresce, indicando que o fator de linhagem pode armazenar algumas das lembranças e capacidades de uma pessoa. Ao pensar em soluções para os problemas decorrentes do crescimento acelerado do Serafim, ele se sente incomodado com a necessidade de usar o banheiro. Como ele está tão ocupado agora, ele deixa essa tarefa para York, que depois de terminar, diz como está aliviada, o que Edson e Pitagoras também dizem. Enquanto isso, Atlas expressa seu soco da digestão. York então adormece. Eventualmente, Shaka chega e ordena que esse Shark pare, enquanto também repreende Edson, Lilith e Pitagoras por usar os chapéus de palha para coletar dados de batalha. Ele também gruda magneticamente os pés de todos no chão, o que ele diz ser porque ainda não confia completamente em todos. Shaka pergunta se todos acham que a ilha se parece com o futuro, ao que Frank confirma que sim. Para sua surpresa, porém, Shaka afirma que a ilha é realmente do passado.
Quando Frank pergunta o que ele quer dizer, Shaka diz a ele que 900 anos atrás, havia um reino altamente avançado que tinha mais tecnologia do que hoje. Em outro lugar, o grupo de Luffy se depara com um ferro velho e encontra um robô de aparência antiga, mas altamente avançado, que Luffy e Chopper querem montar. Frank fica incrédulo com a afirmação de Shaka de que a ilha Egghead se assemelha a uma cidade antiga, mas Shaka simplesmente réplica dizendo que era uma hipótese e evidências apoiadas pela história de um arqueólogo que arriscou a vida para descobrir o reino antigo, e um dia encontrou uma máquina que tinha a mesma data de fabricação de sua teoria. Uma Robin preocupada pergunta se a máquina foi construída durante o século perdido, ao que Shaka pergunta de volta o quanto ela sabe sobre isso. Por sua vez, Nami também questiona Robin sobre o quanto ela sabe, mas Shaka fala e admite que Robin pode achar a história dolorosa de se lembrar, pois ele sabe que a terra natal de Robin, Chara, foi destruída há 22 anos por um Booster Call da Marinha e ele acredita que a razão foi porque eles sabiam da existência do Reino Antigo. Shaka continua dizendo que o século perdido é um período de guerra entre o reino de civilização altamente avançada que já existiu e outros 20 reinos, com os 20 reinos vencendo e eventualmente se tornando o governo mundial. Ele também revela que o governo mundial tentou apagar qualquer conhecimento sobre o reino antigo, na intenção de que absolutamente ninguém carregasse seus ideais. Nami e Usopp ficam horrorizados com a história de Shaka, embora Frank ache romântica. Sanji pergunta a Shaka se as pessoas que sabiam sobre o reino estão todas mortas, o que Shaka confirma. Usopp começa a surtar enquanto Shaka tenta garantir que era apenas uma teoria. Ele se vira para Robin e diz a ela que se o povo de Chara foi morto por causa dessa teoria, isso significa que o governo mundial sabe que é verdade. Robin fica na defensiva da afirmação de Shaka e diz a ele que o povo de Chara simplesmente fez uma teoria com base em todas as pesquisas que conduziram, e questiona se ele não podia simplesmente aprender a verdade do próprio governo com sua influência. Shaka responde a Robin que se ele falar, ele morrerá, seja ele afiliado ao governo mundial ou não. Robin pergunta como Shaka é capaz de saber tudo isso, já que ela acredita que todos os livros que Chara tinha foram destruídos. Shaka, no entanto, afirma que isso não é verdade. Ele relembra o dia em que Chara foi destruída com apenas ela como a única sobrevivente, bem como quando o governo mundial rotulou os estudiosos como maus com o desejo de dominar o mundo. Cerca de um mês depois, porém, ele decidiu visitar o que restava, revelando que na verdade era um amigo próximo de Clover, mentor de Robin, o que a surpreende. Shaka diz a Robin que Clover já foi um aventureiro, e seu interesse no século perdido foi o que o levou a viajar pelo mundo coletando livros, mesmo que isso significasse que ele seria capturado pelos marinheiros várias vezes. No final, ele se tornou o arqueólogo número 1 do mundo antes de reunir todos os outros estudiosos em Chara, que se tornou um santuário para eles, e é por isso que ele acredita que seu destino final foi tão trágico. Quando ele foi para Chara, ele viu que todos os estudiosos deram suas vidas para salvar os livros, que eles jogaram no lago para salvar do fogo. Ele supôs que, se os marinheiros viram os livros, não enxergaram valor neles e os deixaram, o que Shaka considerou uma vitória para o povo de Chara, a ponto de levá-lo às lágrimas. A história de Shaka faz com que Robin relembre o incidente da destruição da ilha, e como sua mãe, ouvia, disse a ela que acredita que a história é um bem da humanidade, então eles não deveriam desistir do futuro em que ela viveria. Como suas palavras eram muito semelhantes às de Shaka sobre a importância que os livros tinham, Robin começa a chorar, o que enfurece erroneamente os chapéus de palha. Robin confessa a Shaka que Chara tentou expor a verdade sobre o reino antigo como ele previu, e pergunta sobre o que aconteceu com todos os livros. Ele explica que, na época, queria levá-los todos para a Punk Hazard, mas sabia que seria muito arriscado se seus superiores descobrissem. No entanto, ele acabou conhecendo aqueles caras. Acontece que, quando o Dr. Vegapunk foi para Chara depois que ela foi destruída, ele viu alguns gigantes salvando os livros. Quando ele começa a se perguntar se eles sabem a importância deles, ele é descoberto por Monkey D. Dragon, que também era um velho amigo de Clover. Vegapunk ficou surpreso ao saber disso quando Dragon diz a Vegapunk que ele verificou os gigantes e confirmou que não são bandidos e sabem do valor dos livros. Dragon também diz a ele que seu capitão é um homem estranho com bandagens por todo o corpo, e que disse que não vai deixar os bens que Chara deixou serem apagados da história. Dragon conclui que está aliviado que o governo mundial não tenha destruído os livros, embora ele tenha dito que inclui Vegapunk com eles. Vegapunk tenta se defender, mas Dragon se recusa a ouvi-lo, já que ele o havia convidado anteriormente para se juntar aos Guerreiros da Liberdade, mas ele escolheu ficar do lado do governo mundial.
Vegapunk afirma que ele, sendo um gênio, não poderia dar vida aos seus projetos estando em um grupo pobre como o de Dragon, e raciocina que mesmo dentro do governo mundial, haveria pessoas que o ouviriam, então Dragon não deveria perder seu objetivo. Dragon admite que isso é verdade, mas não pode evitar ficar com raiva pelo fato de o governo mundial ter matado milhares de pessoas inocentes e impotentes por algo tão trivial quanto uma opinião irracional. Como resultado, ele declarou que faria um exército capaz de combatê-lo e não deixaria que a morte de Clover e a vontade de Chara fossem em vão, mesmo que ele seja um homem que despreza a guerra. Foi a partir daí que surgiu o exército revolucionário, com Empório Ivankov e Bartolomeu como ajudando a fundá-lo. No final do conto de Shaka, Nami chama Dragon de homem determinado, enquanto Zop fica surpreso ao ouvir que os gigantes vieram de Elbaf. Robin também admite sua surpresa por Dragon conhecer Clover, e Frank pergunta a Shaka por que ele modificou o Kuma e por que ele o salvou naquele dia. Shaka, no entanto, diz que como os livros não caíram nas mãos do governo mundial, ele secretamente visitou Elbaf e os leu, o que significa que ele mesmo sabe tudo sobre Char e os segredos do mundo, o que o está ajudando a progredir em sua pesquisa. Robin começa a sorrir e pergunta se o nome do capitão é Jaguar de Saul, e embora Shaka não diga exatamente isso, apenas que ele está se escondendo e ninguém sabe onde, Robin agradece profundamente e pede que ele não deixe a batalha de Chara ser em vão. Shaka confirma que não, pois se considera um aliado de todas as áreas do conhecimento, como é sua natureza de pesquisador. Shaka então ativa os sapatos de todos, que o seguem, querendo mostrar algo a eles. Enquanto isso, na Fabriofase, Luffy e Chopper não veem nenhum lugar para entrar no robô gigante, fazendo-os pensar que é automático. Chopper tenta fazê-lo se mover, mas falha, e Luffy tenta chamá-lo pelo nome, o que também falha, e faz com que Jevel e Bonnie se refira a eles como crianças. Só então, alguém aparece preso dentro da armadura do robô enquanto implora por ajuda, pois seu experimento de teletransporte falhou. Luffy ajuda o homem e Bonnie o identifica como Dr. Vegapunk, o corpo principal. Vegapunk reconhece que Luffy é filho de Dragon e que sabia que ele viria, antes de olhar para Bonnie e reconhecer o quão crescida ela está agora. A atenção de Luffy, no entanto, está voltada para os sapatos de Vegapunk, que o estão fazendo flutuar. Vegapunk mostra a ele e Chopper como fazer isso também, mas acaba se atirando muito alto no ar, levando-o a pedir ajuda novamente. Bonnie pergunta ao Dr. Vegapunk o que aconteceu com sua cabeça, considerando como estava tão grande na última vez que se viram. Vegapunk simplesmente diz que cortou, uma afirmação que a deixa pasma por ele poder comparar sua cabeça com um cabelo simples. Vegapunk explica que comeu a Nomi Nomi no Mi, uma Akuma no Mi do tipo paramecia que lhe permite armazenar cada pequeno detalhe do conhecimento, o que faz com que seu cérebro cresça continuamente com todas as novas informações. Reconhecido, ele já nasceu um gênio, a Akuma no Mi simplesmente expandiu isso. Chopper fica maravilhado com a afirmação de Vegapunk de que seu cérebro ainda está crescendo, mesmo separado de sua cabeça, enquanto Luffy pergunta se ele ficou estúpido depois de cortá-lo, o que irrita Vegapunk. Ele explica que a maçã presa à sua cabeça é uma antena e transmite informações para o resto do seu cérebro, que está contido na parte de trás do ovo gigante da ilha, apelidado de Punk Records. Vegapunk também explica que cada um dos satélites são clones dele, cada um contendo uma cópia exata de uma de suas personalidades, tudo aumentando a quantidade de trabalho que ele pode fazer, e que uma vez por dia, eles sincronizam suas experiências e conhecimentos através do Punk Records, o que Jinbe acredita ser porque todos compartilham o mesmo cérebro que ele. Vegapunk diz que o Punk Records é muito parecido com uma biblioteca gigante, em que pessoas ao redor do mundo podem acessar seu cérebro e se valer de seu incrível conhecimento. Ele também acredita que se a humanidade puder atualizar continuamente o Punk Records, ele poderá criar um mar de conhecimento muito além de seu cérebro, com o qual poderá compartilhar com todo mundo. Chopper elogia as conquistas de Vegapunk, enquanto Jinbe questiona se ele encontraria problemas com diversas ideologias, o que Vegapunk diz que não deve focar nisso se alguém deseja avançar no campo da ciência. Bonnie, no entanto, fica furiosa, dizendo a Vegapunk que ele ainda é o mesmo de quando se conheceram, um homem que está disposto a sacrificar tudo pelo bem da ciência, mesmo seu pai. Ela pega o sabre de laser que pegou anteriormente e o usa contra Vegapunk, apesar de sua alegação de que é um produto com falha. Ela exige que ele faça Bartolomeu Kuma voltar ao normal enquanto Jinbe tenta acalmá-la, lembrando-a de quantos inimigos ela criará se matar o homem mais inteligente vivo.
Vegapunk então diz a Bonnie que a razão pela qual o sabre de laser é um produto com falha é porque ele continua atraindo insetos, e como se fosse uma deixa, vários deles enxameiam em sua direção, fazendo-a desmaiar de choque. Chopper tenta checá-lo enquanto Vegapunk admite que Bonnie tem todos os motivos para querê-lo morto, mas ele muda de assunto para sua Akuma no Mi artificial, já que ouviu rumores de que havia outro dragão em vano além de Kaido. Luffy confirma isso quando Vegapunk diz a ele que considera um experimento fracassado, embora tenha passado 20 anos pesquisando o fator de linhagem de Kaido. Luffy, no entanto, afirma que a Akuma no Mi não é um fracasso porque deu a Momonosuke as mesmas habilidades do próprio Kaido. Vegapunk, no entanto, revela que considera um fracasso porque a cor do dragão é rosa, não azul, fazendo com que Jinbe o chame de perfeccionista. Luffy pergunta a Vegapunk se ele pode mover o grande robô que eles encontraram, pois ele pensa que foi o cientista quem o construiu, mas Vegapunk diz que não. Ele também revela que o robô uma vez atacou Mary Geoise 200 anos atrás e foi construído há mais de 900. O próprio Vegapunk não tem conhecimento do porquê foi construído, mas sabe que ele não foi capaz de destruir Mary Geoise porque ficou sem energia. Os pesquisadores da época ficaram se perguntando de onde veio e qual era seu objetivo, mas o governo mundial ordenou que fosse destruído. Os pesquisadores, no entanto, o esconderam para continuar estudando através das gerações. Na Lab Phase, é revelado que o que Shaka queria mostrar aos Chapéus de Palha era o próprio robô antigo, e que eles viram e ouviram tudo o que o verdadeiro Vegapunk disse. Robin comenta que 200 anos atrás foi quando a discriminação aos homens-peixe começou, e Shaka diz a todos que ele construiu o grande robô que Lilith estava pilotando antes, Vegaforce 01, com base em tudo que aprenderam com o antigo robô. Seu único problema é ser incapaz de replicar sua fonte de energia. No momento, porém, a tripulação fica aliviada ao ver que Luffy está bem. De volta ao Vegapunk original, ele admite que machucou Bonnie, e Luffy concorda, mas ele diz que há algo que deseja dar a ela. Ele então pergunta a Luffy se pode ajudá-lo a escapar de Egghead. Na costa da ilha, a CP-0 chega e pede permissão para atracar. Stussy diz que Geveori Bonnie também está em Egghead, a quem Rob Luxy chama de monstruosidade que escapou várias vezes. No entanto, eles não veem mais utilidade nela e decidem matá-la se a encontrarem. Pythagoras diz a Shaka que o governo mundial está ali e eles têm a CP-0 com eles, incluindo Rob Luxy. Lilith sugere que ele entre, mas os Ognami imploram que não devido às suas relações anteriores com ele. Shaka avisa Pythagoras para interceptá-los e negar seu pedido. Na ilha Momoiro, Kuma começa a se mover, deixando o exército revolucionário perplexo. Apesar de não conseguir se mexer direito, ele ainda tenta fugir, fazendo com que Dragon e Ivankov peçam para ele ficar, pois sua batalha como exército revolucionário está começando. Pythagoras agradece a CP-0 por devolver o Serafim à ilha Egghead e diz que Esber pode voltar sozinho. Ele também fala que eles podem partir já que sua missão está completa, mas os agentes não se convencem tão facilmente. Kaku, em particular, diz a Pythagoras para não ser tão frio com eles, pois eles passaram muito tempo tentando chegar, então ele deveria pelo menos mostrar alguma hospitalidade. No entanto, Pythagoras responde que eles deveriam tentar ir para a base G-14 da Marinha. Rob Luxy decide falar com Pythagoras e pergunta se ele sabe alguma coisa sobre os desaparecimentos perto de Egghead. Quando Pythagoras pede clareza, Luxy explica que há 2 meses, um navio da CP-5 desapareceu, e há um mês, um navio da CP-7, e aproximadamente 2 semanas atrás, um da CP-8. Ele pergunta por que nenhum desses navios do governo mundial foi visto novamente, e Pythagoras diz que confirmaram a partida de todos eles, mas Lilith pega o Dendemushi dele e com raiva o acusa de culpá-los pelos desaparecimentos dos navios. Pythagoras consegue fazer Lilith parar de falar e desliga na cara de Luxy. Em resposta, Luxy decide usar as habilidades do Serafim Esber para levar todos para a ilha, o que significa que eles abandonariam o navio que seria destruído pelas Sea Beast Weapons. Na ilha Momoiro, o exército revolucionário continua correndo atrás de Bartolomeu Kuma, que usa seus poderes de Akuma no Mi para se teletransportar da ilha. No Ferro Velho, Luffy pergunta ao Dr. Vegapunk por que ele quer sair da ilha, especialmente porque seu laboratório está aqui. Vegapunk admite que isso é verdade, mas também diz que esgotou completamente todos os fundos de pesquisa do governo mundial e tem feito o que bem entende desde então. Apesar disso, ele não possui mão de obra ou recursos necessários para continuar concretizando suas ideias.
Ele então anuncia que seu grande sonho é usar a ciência para criar um mundo onde a energia seja fornecida para todos, gratuitamente. Luffy não entende exatamente, e Jinbe diz a ele que os recursos que produzem energia são frequentemente disputados por outros países, resultando em guerra. Vegapunk confirma e conta que a energia existe em todo o mundo e deseja convertê-la em energia utilizável, eliminando assim a necessidade de tais guerras. Embora ainda não entenda muito bem, Luffy, ao afirmar que não deseja ser um herói, diz que uma pessoa que quer fazer os outros felizes é boa, mas ele ainda se pergunta por que quer deixar Egghead. Vegapunk diz que a energia que ele busca foi o que alimentou o antigo robô e, ao tentar encontrá-la, ele teve que explorar o século perdido e, finalmente, descobrir a verdade. Nesse momento, eles ouvem uma explosão, e Vegapunk diz que por ter ido fundo demais, o governo mundial quer matá-lo. Ele também especula que a CP-0 chegou, teorizando que eles são os responsáveis por aquela explosão, resultando em Jinbe e Vegapunk explicando a Luffy que a CP-0 é comparada à CP-9. Nesse ínterim, Luxie, Kaku, Stus e suas tropas chegaram à Fabrofase, com Kaku maravilhado com a ilha futurística. As pessoas os veem e ficam confusas com suas aparências únicas e sua chegada, pois notam que 2 bestas marinhas foram destruídas. Pythagoras conta a Shaka que a CP-0 conseguiu invadir Egghead, fazendo Zop e Nami surtarem. Vendo como eles estavam tão dispostos a sacrificar seu navio e usar o iceberg para atacá-los, Shaka decide responder na mesma moeda. Ele ordena que todos os pesquisadores evacuem e pede para que Atlas volte para a Lab Phase enquanto também tem S-Shark e os clones Serafim de Dracula e Miel e Boa Hancock, apelidados de S-Hawk e S-Snake, respectivamente, prontos para a batalha, com Sentomaru encarregado de comandá-los. De volta ao Ferro Velho, Vegapunk pergunta a Luffy se ele vai tirá-lo da ilha, ao que este acaba aceitando, embora o fator decisivo seja porque a cabeça de Vegapunk é engraçada. Mesmo assim, Vegapunk expressa sua gratidão e diz a eles para trazerem Jevel e Bonnie com eles para a Lab Phase, e que todos devem partir antes que a Fabrofase se torne um campo de batalha. Com isso, Vegapunk se teletransporta, deixando Luffy e Chopper surpresos. Enquanto isso, os agentes CP-0 são confrontados pelos hologramas de Vegapunk. Suas armas não funcionam e os ataques de Kaku também são inúteis, embora ele estivesse entusiasmado em lutar contra algo como um monstro espacial. Stussy diz a todos que é apenas um holograma, para grande aborrecimento deles por ela não ter mencionado o fato antes. Luxie admite que Stussy está bem informada, no que ela responde que já esteve ali. Kaku decide voar acima da nuvem em que a Lab Phase está, mas Stussy aponta 2 linhas nela. Ela então diz que se alguém cruzar essa linha, então os lasers serão disparados, pois o que Kaku passou foi o Frontier Domer que serve como um sistema de interceptação que protege a Lab Phase. Kaku acaba sendo atingido e cai de volta no chão, levando ele e Luxie a dizer a ela para contar essas coisas de antemão. Eventualmente, Atlas chega ao local e tenta lutar contra eles, mas Shaka avisa para ela parar pois não é páreo para eles, e ele está certo quando Luxie se transforma em sua forma híbrida e ataca Atlas com o Rokugan, destruindo metade de seu rosto no processo. Atlas desmorona, levando todos os pesquisadores a começar a evacuar, enquanto Luxie observa que Atlas ainda está viva. Só então, Luffy e os outros chegam ao topo, e ele e Luxie se olham. Todos os pesquisadores começam a fugir após testemunhar a derrota de Atlas para Rob e Luxie, fazendo Chopper se lembrar do agente. O ataque faz Jinbe perceber que eles realmente vieram para matar o Dr. Vegapunk, mas Luffy pergunta a Luxie por que ele está ali. Luxie aponta que Egghead é uma ilha do governo mundial e Chopper diz a Luffy que eles precisam ir. Kaku expressa seu aborrecimento por encontrar os piratas do Chapéu de Palha novamente, junto de Jevel e Bonnie, mas ele avisa a Luxie que, como Luffy é considerado um Yonkou agora, ele não pode enfrentá-lo em combate sem permissão, algo com o qual Stussy concorda, mandando um subordinado relatar a situação para a sede. Depois que Luffy deixa Bonnie aos cuidados de Jinbe, ele corre até Atlas abatida em estado de choque e pede a Chopper para cuidar dela, o que ele faz, embora diga que Frank pode ser mais adequado para lidar com o que ela realmente é. Luxie diz a Luffy para ficar fora dos assuntos do governo, mas Luffy rebate falando que Atlas foi gentil com ele e seu grupo. Na sede da marinha, Sakazuki é informado de que os piratas do Chapéu de Palha estão em Egghead, fazendo-se perguntar se Vegapunk os chamou porque antecipou que eles estavam vindo atrás dele. Ele descobre que Kizaru já está a caminho da ilha e ordena que Luxie não enfrente os piratas do Chapéu de Palha a qualquer custo. Infelizmente para ele, Luxie realmente começa a lutar contra Luffy.
Todos tentam se proteger do duelo enquanto os outros satélites de Vegapunk e os piratas do Chapéu de Palha assistem à luta de Labfase. Eles percebem que Luxi parece diferente agora, e Shaka diz que Luxi despertou sua Akuma no Mi, explicando que as frutas do tipo Zoan às vezes podem roubar drasticamente a personalidade do usuário durante o seu despertar. Vegapunk então aparece atrás de seus satélites e dos chapéus de palha e pergunta à tripulação se eles sabem como se chama a nova forma de Luffy, já que ele também entrou em sua forma desperta. Nami diz que não sabe e assume que é apenas parte do Gomu Gomu no Mi, mas Vegapunk explica a ela que esse nome não existe na antiga enciclopédia das Akuma no Mi, para seu choque. Enquanto eles assistem, Vegapunk diz à tripulação que a aparência de Luffy se assemelha a um deus antigo, que Sanji acha difícil de acreditar. Vegapunk, porém, continua dizendo que o deus é o guerreiro da libertação, aquele que é sempre brincalhão e que faz os outros sorrirem, o deus do sol, Nika. Nami admite que nunca ouviu falar do nome antes, o que Vegapunk revela ser porque foi apagado da história, mas segundo ele, se as pessoas continuarem desejando por ele, sua existência nunca desaparecerá. Vegapunk diz que os desejos de todas as coisas nascem no mundo, e que as Akuma no Mi estão no mesmo barco. Ele explica ao grupo que as Akuma no Mi são a personificação do que as pessoas desejam que possam se tornar, e a razão pela qual o mar, que ele chama de irmã de toda a natureza, torna os usuários de Akuma no Mi incapazes de nadar é porque considera essas habilidades antinaturais. Sua teoria deixa a tripulação do Chapéu de Palha completamente atordoada. Durante o discurso de Vegapunk, Luffy e Luxi estavam lutando entre si em seus estados despertos, com a luta sendo muito semelhante à luta de Luffy com Kaido. Enquanto eles lutam, Sentomaru chega e pergunta a Vegapunk o que ele deve fazer, pois acredita que a CP-0 deveria ser seu aliado. Vegapunk explica que eles vieram para matá-lo e pergunta se ele pode afastá-los de Egghead, o que Sentomaru não gosta da ideia, pois isso tornaria um traidor também. Vegapunk então diz a Sentomaru que no passado, ele o resgatou da pobreza, então ele deveria decidir o que fazer por si mesmo. No final das contas, Sentomaru concorda em lutar contra a CP-0. Quando Sentomaru chega com S-Shark, S-Snake e S-Hawk, a CP-0 vê e Kaku tenta ordenar que S-Bero derrube, mas Stussy diz que isso é impossível, e ela provou estar certa quando Sentomaru assume o controle de S-Bero e manda atacar a CP-0. Stussy fala que o posto de autoridade que os Serafim seguem é muito diferente dos pacifistas, os 5 anciões têm o chip de maior autoridade com Vegapunk e seus satélites tendo o segundo, Sentomaru o terceiro, e na parte inferior quem quer que seja, mas com o Serafim, nem mesmo os 5 anciões podem comandá-los via Denden Mushi. Kaku acrescenta que os Serafim são um grande trunfo para o governo mundial, o que significa que eles não podem destruí-los, e ele amaldiçoa Luxi por aparentemente não ter pensado nisso. Luffy usa um ataque chamado Gomu Gomu no Mogura Pistol que o faz esticar o punho no chão e redirecioná-lo para o peito de Luxi para machucá-lo enquanto Sentomaru ordena S-Snake para guiar os piratas do Chapéu de Palha até o Frontier Dome usando o foguete a vácuo, e ordena que S-Hawk e S-Shark segurem a CP-0. Chopper e Jinbe percebem o Serafim, o que deixa o Homem-Peixe surpreso ao ver que os Ace-Shibukai foram clonados. Luffy vê Sentomaru que pergunta se ele vai mesmo tirar Vegapunk da ilha, o que Luffy confirma. Só então, Luxi acerta Sentomaru com o Shugen e ele cai, com Luxi dizendo que tudo o que eles precisam fazer é derrubar o comandante para colocar os Serafim sob seu controle. Luffy corre para Sentomaru e pede desculpas a ele por distraí-lo. Sentomaru, no entanto, diz a Luffy que previu o ataque de Luxi, mas não foi rápido o suficiente para bloqueá-lo. Luxi diz a Sentomaru que ele precisa dele fora de cena se a CP-0 quiser assumir o comando dos Serafim. Enquanto ele tenta atacá-lo novamente, é interceptado por Luffy, que gira e joga Luxi longe em uma parede com um golpe que ele nomeia de Gomu Gomu no Down Mushi. Jinbei chama Luffy e diz a ele que eles precisam chegar ao verdadeiro Vegapunk para salvar Atlas, mas Luffy acaba girando com tanta força que não consegue parar de fazê-lo, e até mesmo involuntariamente segue na direção oposta de seu grupo. Enquanto isso, os Serafim continuam a empurrar a CP-0, com Kaku dizendo que eles são imparáveis, e mesmo que os destruíssem, eles ainda considerariam isso uma perda. Stussy ainda acrescenta que o aspecto mais assustador de tudo isso é que os Serafim ainda são apenas crianças. Na Lab Fase, Frank pergunta a Vegapunk se a habilidade que esse Shark está usando é a Suisui no Mi que Senor Pink comeu, e se isso significa que ele está morto agora, já que não pode haver 2 usuários da mesma Akuma no Mi ao mesmo tempo.
Vegapunk diz a Franky que Senhor Pink está de fato vivo e confinado em Impel Down, e Franky pergunta em resposta se Vegapunk copiou sua Akuma no Mi. Vegapunk esclarece que ele só é capaz de replicar frutas do tipo Zoan, que ele considera o processo de fazer muito diferente, e mais aceitável, do que a produção de Smile de César Clone. Ele também diz que com recursos ilimitados, poderia replicar até mesmo os tipos especiais de frutas Zoan, embora não tenha certeza se pode fazê-los despertar. Ele conta que tentou replicar frutas Logia, mas achou muito complicado. Para as frutas Paramecia, no entanto, ele encontrou um método alternativo de replicar seus poderes sintetizando o sangue do fator de linhagem de um usuário de Paramecia, ou seja, o E-Green Blood fluindo através de S-Shark, S-Bear e S-Snake agora, o que os permite usar as habilidades da Sui Sui no Mi, Nikyu no Mi e Mero Mero no Mi, respectivamente. Vegapunk conclui dizendo que os serafins são o culminar de todas as suas ideias e podem entrar para a história como os seres mais poderosos que já existiram no mundo. Franky fica entusiasmado com a explicação e Nami percebe que esta foi a razão pela qual os Shichibukai foram abolidos, enquanto Usopp entra em pânico com a natureza do que Vegapunk acabou de criar, com Sanji e Robin até acrescentando que consideram os serafins uma ameaça para eles. Na Fabriofase, Luffy se recupera e ataca Sentomaru mais uma vez, mas Luffy o intercepta novamente e tenta mordê-lo. Luffy o evita e Luffy atira os escombros que ele mastigou em Luffy, que tenta se esquivar ou destruir. Luffy então reco em um cano que ele transforma em borracha e se atira em Luffy na velocidade de um foguete em um movimento que ele chama de Gomu Gomu no Down Rocket, acertando-o bem no peito. Luffy sai voando mais uma vez enquanto chama a Akuma no Mi de Luffy de insanamente poderosa, e que ele está começando a perder a consciência. Chopper e Jinbe são então direcionados por S-Snake para o foguete a vácuo, que os levará até a Lab Phase. Jinbe agradece e diz que ela é uma Hancock muito gentil, embora S-Snake afirme que ela estava apenas seguindo ordens. Com apenas um minuto antes da partida do foguete a vácuo, Chopper mais uma vez chama Luffy. Sentomaru diz a Luffy que confia Vegapunk a ele e sua tripulação, ao qual Luffy promete ajudá-lo a escapar. Ele então se dirige para o foguete e volta ao normal. A velocidade do foguete acaba acordando Gevel e Bonnie quando eles chegam em cerca de 32 segundos. Depois disso, o foguete desliga e o Frontier Dome torna-se fortificado, com todos os pesquisadores sendo instruídos a se protegerem dentro das fábricas até que os intrusos sejam eliminados. Quanto a Sentomaru, ele finalmente desmaia, o que agora significa que a CP-0 agora pode comandar os Serafim. Stussy sugere que esperem pela marinha, mas Luffy diz que vai demorar muito. Tudo o que eles podem fazer agora é bloquear as saídas para garantir que nem Vegapunk, nem os piratas do Chapéu de Palha escapem. Quanto aos Chapéus de Palha, Nami pergunta por que o governo mundial quer Vegapunk morto se ele é um aliado tão valioso para eles, ao que Vegapunk diz que temem que ele volte seu vasto intelecto contra eles, apesar de nunca ter tido tais intenções. No entanto, Usopp e Franky concordam em deixar Vegapunk a bordo de seu navio, com o Franky em particular entusiasmado com a ideia de Vegapunk inspecionar o Thousand Sun e o Franky Shogun. Enquanto isso, o grupo de Luffy consegue encontrar um lugar para consertar Atlas enquanto Bonnie sai para enfrentar Vegapunk mais uma vez, dizendo que se ele não conseguir fazer seu pai voltar ao normal, ela não terá escolha a não ser matá-lo. No mar, Kizaru segue para Egghead com uma frota de navios de guerra. Ele diz que, teoricamente, os Chapéus de Palha se unindo a Vegapunk facilitarão a fuga, mas ele não pretende que seja assim. Bartolomeu Kuma chega ao seu destino, Redport na base da Headline, e embora ele caia. Todos começam a reagir confusos sobre o motivo de ele ter retornado depois de fugir de Mary Geoise, mas fogem dele assim que ele se levanta. Os marinheiros são contatados para confrontá-lo, pois sua programação e propósito atuais são desconhecidos. Em Egghead, apesar de ter ordenado às tropas e aos Serafim para bloquearem todas as rotas de fuga possíveis, Rob Luxie diz que o Frontier Dome é um verdadeiro incômodo para ele. Stussy pergunta a Luxie se ele está falando sério sobre ignorar a ordem da marinha de esperar por reforços e Luxie confirma, já que ele não reconhece Luffy como Yonkou. Enquanto está na Lab Phase, Shaka comenta como a CP-0 está bloqueando todas as saídas e provavelmente destruiu todos os navios que eles poderiam usar para escapar. Lilith está animada, no entanto, com a perspectiva de lutar e vingar Atlas, mas Pitagoras diz a ela para não fazer isso. Shaka também concorda dizendo que é melhor não agir sem pensar. Edson fala que teve a ideia de uma invenção útil, enquanto York pergunta se algo divertido está acontecendo.
Lilith pergunta a Shaka por que eles não podem revidar, e Shaka diz a ela que seu principal objetivo é garantir que Dr. Vegapunk, que é o corpo principal, escape ileso. Como tal, ele vê a si mesmo e aos outros satélites como dispensáveis, do que Vegapunk parece discordar, mas sente que Lilith indo sozinha para lutar só vai causar mais problemas. Vegapunk pede desculpas a Sentomaru pelo que aconteceu com ele enquanto Pitagoras diz que eles ainda têm mais um aliado na ilha. Edson desaconselha isso porque chamar esse aliado significaria que ele não teria onde se esconder se acabasse na mira do governo mundial. Mesmo assim, Vegapunk liga para o aliado e ele responde que vai ajudar, pois esperava por esse dia. Edson comenta que a fuga deve ser fácil agora e Lilith diz que levará todos para o porto com o Vegaforce 01. Vegapunk então se volta para os chapéus de palha e pede que eles levem todos os 7, ele e os satélites, para o Thousand Sunny, com sentimentos confusos da tripulação. Enquanto isso, no interior do laboratório, Luffy e Chopper estão perseguindo Jevel e Bonnie, que erroneamente acredita que Vegapunk usou insetos contra ela de propósito. Luffy tenta impedi-la porque prometeu ajudar Vegapunk a escapar ileso assim que houve um barulho. Por alguma razão, as defesas do Frontier Dome foram desativadas. A CP-0 aproveita esse mau funcionamento repentino e se infiltra na Lab Phase, e após avistar o Thousand Sunny, Kaku tenta destruí-lo com Rankiaku Ramani Dashi, mas é bloqueado por Zoro, que acorda de seu cochilo em resposta. Kaku fica surpreso ao ver seu antigo adversário novamente no momento em que os satélites colocam o Frontier Dome de volta online, mas eles percebem que é tarde demais para manter a CP-0 fora. Eles também percebem que, a menos que façam algo, podem perder a carona para fora da ilha, o que significa que podem ter que revidar. Luffy, Chopper e Jinbe eventualmente se reúnem com o resto da tripulação, onde Luffy descobre que eles planejam partir em breve. Ele pergunta se viram Bonnie, e Robin percebe que o Dr. Vegapunk está desaparecido. Acontece que Bonnie está perseguindo Vegapunk, que pede desesperadamente que ela ouça o que ele tem a dizer. Bonnie se recusa e exige saber se Vegapunk pode fazer Kuma voltar a ser como era. Vegapunk confessa que é impossível fazê-lo, mas acrescenta que há uma razão para isso. Em algum lugar do Novo Mundo, os piratas Kid se aproximam de Elbaf, enquanto na base G-14 da Marinha, Dou diz a Monk de Garp que ela não pode se dar ao luxo de emprestar-lhe nenhum de seus homens, especialmente porque Garp planeja enfrentar Barba Negra. Garp rebate falando para ela não ficar tão tensa, então ela pergunta se ele pediu permissão do governo para atacar um Yonkou, o que ele diz que não, para sua consternação. Ainda assim, ele anuncia que já chegou à base e chama Elmepo. Elmepo chora para Garp dizendo que Kobe foi sequestrado e como ele se sente impotente por não poder impedir, mas Garp responde a ele para embarcar, pois planeja invadir a Shinozu para resgatá-lo. Jevel e Bonnie se transforma em uma criança e começa a chorar porque quebrou alguma coisa. Sentindo-se solidário, o Dr. Vegapunk vai até ela para ver se ela está bem e chama por ajuda médica, mas isso acaba sendo uma armadilha de Bonnie. Assim que Vegapunk chega perto o suficiente, ela muda sua aparência para parecer musculosa usando um movimento especial chamado Distortion Future, e tenta atacar Vegapunk com um cano. Ela erra enquanto ele implora para ser poupado, mas ela usa outro ataque chamado Toshitsuki, desta vez, ela o atinge. Como resultado, a idade dele é literalmente eliminada e assume várias formas, enquanto o próprio Vegapunk regride à idade de uma criança. Bonnie pega o agora indefeso cientista e explica que seus poderes não afetam os seres vivos permanentemente, mas ela quer que ele diga exatamente por que tirou a personalidade de Bartolomeu Kuma. Vegapunk diz que se ele contar a ela, a verdade só vai machucá-la. Ele também fala que prometeu a Kuma manter seu segredo dela, não importa o que. Ao dizer isso, o próprio Kuma começa a escalar a Headline. Ele é derrubado, mas continua a lutar contra os marinheiros. De volta à ilha Egghead, Bonnie se recusa a acreditar nas palavras de Vegapunk, principalmente quando ele diz que Kuma desistiu voluntariamente de sua humanidade, mas por mais que ela tente, ele se recusa a dizer mais alguma coisa sobre seu segredo. Bonnie então vê uma porta enorme com uma pegada de urso e deduz que está conectada a Kuma. Ela abre a porta envelhecendo a fechadura e encontra uma enorme bolha em forma de pata. Isso faz com que Vegapunk volte ao passado quando estava com Kuma e como ele contou a ele uma história sobre um cientista do West Blue levantando a hipótese de que uma pessoa pesa 21 gramas a menos depois de morrer, indicando que o peso perdido é a alma da pessoa.
Ele achou a história fascinante e se pergunta se coisas como lembranças e imaginação também têm massa e volume, com a intenção de usar os poderes da Nikil Nikil no Midikuma para ajudar a provar isso, pois permite que ele pegue conceitos intangíveis e dê a eles forma física e até mesmo os transfira para outras pessoas. Claro, como supus que Vegapunk quer as lembranças dele e, a princípio, ele recusou, mas parece que acabou cedendo. No presente, Vegapunk implora a Bonnie para não tocar na bolha, chamando-a de dor forte o suficiente para matar alguém. Bonnie, no entanto, diz a Vegapunk que está muito familiarizada com os poderes de seu pai e que o que está à sua frente são as memórias dele. Já na lab fase, Nami está enlouquecendo porque Rob Luxie foi capaz de invadir a instalação, mas Usopp diz que enquanto Zoro e Brook estiverem guardando o Thousand Sunny, eles ficarão bem mesmo que a batalha seja 2 contra 3. Isto é, porém, antes de Shaka apontar que os Serafins se juntaram, deixando a batalha em 2 contra 7. Curiosamente, Shaka conta aos Chapéus de Palha que o Serafim tem capacidade limitada para tomar decisões por conta própria, e essa é provavelmente a razão pela qual eles estão apoiando a CP-0 na Law fase, apesar de não terem sido ordenados por eles. Isso representa uma coisa positiva para os Chapéus de Palha, pois significa que, se os satélites de Vegapunk puderem emitir um comando para eles, então podem recuperar o controle, pois sua autoridade é maior do que a da CP-0 e de Sentomaru. Edson e Lilith partem para tentar recuperar o controle, com Sanji e Frank indo juntos. No Thousand Sunny, Zoro e Brook testemunham Kaku em seu estado despertado, mas Zoro continua confiante de que pode lidar com ele enquanto Brook cuida do navio. Kaku ataca Zoro com um movimento chamado Biga, Kirimanjiro, girando seu pescoço enquanto dispara seu nariz. Zoro, porém, bloqueia o ataque e desvia a cabeça. Luxie então ordena que os Serafim destruam o laboratório antes que Vegapunk chegue, e eles começam a destruir o local. De repente, Stussy morde o pescoço de Kaku e o faz dormir. Luxie fica confuso com as ações de Stussy quando ela diz a Luxie que também o colocará para dormir enquanto grandes asas de morcego brotam de suas costas. Acontece que Stussy é na verdade um clone de Miss Buckingham Stussy, que era uma membro dos Piratas Rocks, revelando ser o primeiro clone bem-sucedido do Mads. Embora completamente pego de surpresa pela traição repentina de Stussy, Rob Luxie se move para atacá-la, mas ela o evita usando o Kamier Zanshin antes de enfiar o dispensador de batom em seu pescoço para impedi-lo de se transformar, já que o objeto estava embutido com Kairoseki. Stussy então morde o pescoço de Luxie, colocando-o para dormir também. Zoro e Brook ficam sem palavras com esta surpreendente reviravolta nos acontecimentos, quando Stussy contata Shaka para informá-lo de que ela incapacitou os dois agentes, revelando que ela era a aliada que o Dr. Vegapunk procurou anteriormente. O resto dos Chapéus de Palha fica surpreso que o cientista foi capaz de colocar seu próprio espião na agência de inteligência do governo mundial sem que eles soubessem sua verdadeira identidade, embora Shaka revele que nunca pretendeu que ela se juntasse a eles. Apesar de ter removido a ameaça, Stussy diz a Shaka que sua autoridade é a mesma de Luxie, então ela não pode sobrescrever suas ordens nem impedir o Serafim. Edson, no entanto, diz a Stussy para recuar e deixar que ele e Lilith lidem com eles. Zoro e Brook também tentam detê-los assim que Lilith sai do laboratório. Quando ela está prestes a emitir uma ordem, S-Hulk a localiza e tenta matá-la. Mas Zoro a protege ao colidir com o Serafim. Edson aproveita a oportunidade para emitir a ordem para que os Serafins se retirem no momento em que S-Shark tenta atirar nele. Felizmente, ele é salvo por Sanji, e os Serafim finalmente param. Stussy então informa a Shaka que ela amarrou Luxie e Kaku com Kairoseki e ele pede a Stussy para se juntar a eles, o que ela aceita. No entanto, sem o conhecimento de nenhum deles, o Dr. Vegapunk desapareceu completamente. Enquanto isso, em Sinks, a terra natal de Barba Branca, Marco é informado pelas pessoas que enquanto ele estava fora, marinheiros invadiram tentando reivindicar o tesouro de Edward Nelgat, com algumas das pessoas dizendo que eles não eram diferentes dos piratas. O líder do ataque foi o capitão da marinha Ratel, que não mostrou escrúpulos em dizer ao povo de Sinks que, por não serem afiliados ao governo mundial, ele não hesitaria em matar todos para reivindicar o tesouro de Barba Branca. Para provar seu ponto, ele tenta atirar em uma velha senhora que falou mal dele, mas felizmente, ele é mandado voando por um salvador inesperado, Edward Veville. A força fenomenal de Veville garantiu que os marinheiros invasores fossem forçados a recuar, mesmo que apenas para esperar por reforços para lidar com ele.
Marco agradece as ações de Veville quando sua mãe, a Miss Buckingham Stussy original, agora conhecida como Miss Bucking, aparece e diz a ele que o almirante Ryukugil foi enviado para ajudar os marinheiros, e como resultado, Veville acabou sendo capturado. Ela diz a Marco para resgatá-lo e também encontrar a herança de Barba Branca para ela, mas o tom de Marco sugere sua dúvida sobre a afirmação de Bucking de que Veville é filho de Barba Branca. Isso faz com que Bucking diga que a única pessoa que pode confirmar suas palavras não é outro senão o próprio Dr. Vegapunk. Enquanto isso, o almirante Kizaru é acompanhado por um dos 5 anciãos, São Jai Garcia Saturn. Kizaru pergunta se ele já conheceu Vegapunk antes, e este último diz que o conheceu há muito tempo e sente que o que está acontecendo agora é uma pena. Agentes do governo mundial se veem sob ataque de um modelo diferente de pacifista, este capaz de gerar de suas mãos um Bubble Shield, literalmente escudo de bolhas, que pode se defender de qualquer ataque, fazendo com que seja chamado de escudo mais forte que o Dr. Vegapunk já criou. Este modelo pacifista é chamado de Mark III, superando em muitos protótipos usados durante a Guerra dos Melhores de Marineford. O atacante pacifista exige que os agentes se rendam e se desloquem para o prédio B da fábrica. Eles o fazem enquanto questionam quem foi capaz de dar os comandos. O responsável acabou sendo Sentomaru, que acordou e está sendo tratado de seus ferimentos. Ele percebe que o Frontier Dome foi fechado e não pode mais entrar em contato com Vegapunk e, além disso, a Marinha tem feito um loop em suas comunicações para que ele não possa obter nenhuma atualização. Ainda assim, agora que se rebelou, continuará a fazer o que quiser. Como tal, ele ordena que o resto dos pacifistas Mark III se mobilizem e garantam que os piratas do Chapéu de Palha escapem da ilha de Egghead em segurança com o Dr. Vegapunk, e também para ficar de olho na costa enquanto os marinheiros estão agindo de forma estranha. Na Lab Phase, Luffy está descansando depois de todas as suas corridas e lutas, o que resultou na quebra de seus sapatos. Ele pergunta onde estão Vegapunk e Jevel e Bonney, ao que Shaka diz que Bonney ainda está dentro do prédio, pois está sendo constantemente monitorado. Zoro, Brook e Stussy entram com novas roupas e Shaka fala a todos os presentes, incluindo Atlas, que foi consertada, que o Stella desapareceu e também que eles perderam o controle do Frontier Dome, o que significa que ninguém pode sair sem serem destruídos pelo sistema de segurança. Shaka diz a todos que eles precisam encontrar o Stella enquanto ele mesmo conserta o Frontier Dome. Frank pergunta se a busca seria inútil, já que ele não está aparecendo em nenhum monitor, e Shaka admite que isso é verdade, supondo que os Serafim causaram algum dano que pode ter feito com que os Dendenmushi de gravação se movessem ou perdessem a consciência, resultando em ponto cego. Pitagoras então contata Shaka e diz a ele que não há ninguém no terceiro andar do edifício C, e Shaka responde para ele verificar o próximo. Nami decide ir procurá-lo, pensando que quanto mais rápido eles fizerem isso, mais rápido eles podem deixar a ilha, e ela espera conseguir algum tesouro dele. Os outros chapéus de palha Stussy decidem ajudar a encontrá-lo, mas quando Zoro vai junto, Sanji e Chopper o param, sabendo que ele também vai se perder. Como tal, Luffy e Zoro são deixados para trás a fim de cuidarem dos cativos Luxie e Kaku. Enquanto isso, na sala Nikkyo, Bonney se encontra nas memórias de seu pai. Ela o vê como uma criança chorando, mas não consegue fazer nada enquanto observa outras pessoas o forçarem a voltar, dizendo que todos morrerão se ele não o fizer. Kuma se recusa veementemente, dizendo que prefere morrer. Ele é pego e espancado pelas outras pessoas, onde implora para ser salvo enquanto Bonney assiste com lágrimas nos olhos. Ela é ejetada da bolha e percebe que precisa de uma forte determinação para continuar observando as memórias dele, determinada a garantir que ela entenda tudo sobre seu pai. Neste meio tempo, Pitagoras continua a procurar pelo Stella, mas alguém se aproxima dele por trás e uma explosão ocorre em parte do laboratório. Em seu balão de notícias, Morgan recebeu informações sobre o que está acontecendo em Egghead. Ele decide escrever sua história retratando Luffy quem está sequestrando o Dr. Vegapunk e o governo mundial como quem está tentando salvá-lo, apenas para pintá-los em uma boa luz, porque se o mundo descobrir que eles estão tentando matar um homem que mudou tanto o mundo com suas invenções, haverá uma reação severa. Nefertari Vivi, que está junto dele, com raiva diz a ele que Luffy nunca faria algo como aquilo, e expressa seu desgosto com o jornal dele. Vapol, que também está lá, implora que ela fale baixo, temendo que o governo esteja olhando e ouvindo em todos os lugares. Morgas diz a Vivi que ela não tem o direito de interferir em seu trabalho depois que ela passou o dia anterior chorando muito. Ele também diz a ela que não se importa se suas histórias são mentiras ou verdade, desde que sejam divertidas, já que ele é o único que pode sacudir o mundo.
Shaka tenta chamar Pitagoras após a explosão que ouviu, mas não recebe resposta. Ele envia um Dendemushi de vigilância para revistar o prédio, mas alguém o destrói, cortando a imagem da segurança. Luffy percebe que o dispositivo de comunicação que está usando não funciona mais, como se todas as comunicações tivessem sido cortadas. Ele fala isso para Shaka enquanto tenta entrar em contato com os outros satélites, mas um por um, todos os Dendemushi desligam, fazendo pensar que alguém está na Labfase causando problemas. Ao longo da Labfase, todos estão procurando pelo Dr. Vegapunk. No prédio, terceiro andar, Nami e Brook estão andando com Edson. A atenção de Nami é desviada por diamantes que ela encontra e quer pegar, apesar de Edson dizer a ela que sua prioridade é encontrar o Stella. Quando ele explica que os diamantes foram feitos artificialmente, Nami fica maravilhada com tais conquistas. No segundo andar, Chopper e Robin estão com Atlas, que revela que seu rosto é uma máscara e ela pode substituir qualquer parte dela danificada. Robin então percebe algo que Atlas revela ser um órgão artificial, o que surpreende Chopper, embora Robin observe que pensou que Vegapunk havia sido cortado, para grande desconforto de Atlas. No prédio B, Sanji e Jinbe foram com Stussy, com Sanji agindo de forma apaixonada por ela e perguntando se ela o chamaria de cachorro, enquanto ela o lembra de encontrar Vegapunk. Jinbe reconhece o quão grande é a parte do laboratório em que eles estão, enquanto Stussy revela que eles estão no andar de desenvolvimento de armas, então eles não podem causar nenhuma onda de choque. Já no último grupo, formado por Usopp, Franky, Lilith e York, os quatro seguem para o prédio C. Acabam encontrando o corpo de Pitagoras, embora sem a cabeça. Felizmente, Pitagoras acabou ficando bem, pois havia separado a cabeça do corpo antes de sofrer danos. Ele começa a enlouquecer com o que aconteceu assim que York caminha até S-Snake. York diz ao Serafim para esperar do lado de fora, já que Edson ordenou que ela se afastasse, mas, em vez disso, S-Snake petrifica York. Uma confusa Lilith tenta fazê-la parar, mas S-Snake ignora e atira um laser nos quatro. O ataque destrói a ponte em que eles estavam e todos caem, embora pousem com segurança. Lilith tenta chamar Shaka, mas não consegue, e quando Franky sugere que eles revidem, Lilith diz a ele que é impossível vencer um Serafim. De volta ao prédio, Luffy e Shaka se encontram com Zoro ao verem que S-Bear e S-Hawk invadiram a sala. Apesar das tentativas de Shaka de fazê-los parar, os dois Serafim abrem fogo. Felizmente, eles evitam os ataques enquanto também salvam os inconscientes Luxie e Kaku, que estavam na mira dos ciborgues. Shaka começa a temer que o próprio Vegapunk esteja comandando os Serafins já que os satélites não conseguem fazê-los parar. Ele também percebe que alguém está tentando matar a todos, prendendo-os e cortando as comunicações, e esse alguém armou essa situação com muito cuidado. Luxie e Kaku então acordam e pedem a Luffy e Zoro para libertar os dois, oferecendo que eles formem uma trégua e trabalhem juntos para sobreviver. Luffy e Zoro respondem com um olhar de desgosto. Zoro diz a Luxie e Kaku que não vê um futuro em que, depois de soltá-los, eles os deixariam algemá-los mais tarde. Kaku responde que eles vão deixá-los contê-los novamente, o que parece convencer Luffy a ajudá-los, apesar de Zoro alegar que Kaku está mentindo. S-Hawk então desencadeia um poderoso ataque de barra voadora com sua perna, fazendo Zoro perceber que o poder da Akuma no Mi que S-Hawk está utilizando é o da Supa Supa no Mi, usada pelo ex-agente da Baroque Works, Das Boneis. Depois de sair do caminho, Kaku usa o fato de ter que salvá-los novamente como motivo para deixá-los ajudar se isso significar escapar com vida. Shaka pergunta aos dois agentes qual é a missão deles, e Luxie diz sem rodeios que é acabar com Vegapunk e seus satélites, para grande aborrecimento de Kaku por ele ter dado essa informação tão livremente quando está tentando convencer o inimigo a libertá-los. Shaka questiona se Stussy está na lista de alvos por causa de sua traição, o que Luxie também confirma. De repente, eles ouvem Nami gritar, o que Zoro entende que os outros Serafim estão à solta. No final das contas, Luffy concorda em libertá-los e pede as chaves a Shaka. O satélite dá a ele dizendo que confiará em seu julgamento, desde que Stella escape com segurança. Luffy se vira para Luxie e pergunta se ele não irá atrás de seus amigos assim que os Serafim forem derrotados. Zoro não acredita que eles vão cair em uma provocação dessas, mas Luxie concorda com raiva, rebatendo que quer matar Luffy primeiro e depois ir atrás de seus companheiros. S-Bear então dispara um Ursus Choque, mas nesse ponto, ambos os agentes da CP-0 foram libertados. Luffy assume o Gear Force e usa Gomu Gomu no Kongigan enquanto Luxie assume sua forma híbrida e usa Rokushiki Oji, Rokuogan para atacar simultaneamente S-Bear.
Zoro e Kaku se unem contra S-Hulk, derrotando-o com Santoril, Rengoku Onigiri e Hankyaku, Akurai, respectivamente. Enquanto isso, nas profundezas do próprio laboratório, é revelado que todos os agentes da CP5, CP7 e CP8 que foram enviados para a ilha foram todos presos nos últimos 2 meses. Aparentemente, quando os agentes terminaram sua investigação em Egghead, eles tentaram sair, mas foram atacados pelas Seabeast Weapons, que os trouxeram de volta à força. Todos os outros agentes que seguiram o exemplo acabaram encontrando o mesmo destino tentando encontrar seus colegas. O problema é que eles presumiram que Dr. Vegapunk era o responsável, mas foi revelado que ele foi preso com o resto deles. Vegapunk admite que não tinha ideia de que nada disso estava acontecendo e acha desconcertante que o segredo de sua pesquisa sobre os poneglyphos tenha vazado para o governo mundial de alguma forma. É então revelado que a Marinha está implantando cerca de 100 navios de todos os tamanhos, da filial G9 em rota para Egghead. Em um pequeno porto, em uma certa ilha, um garoto pergunta a Shanks se ele pode levá-lo em sua próxima viagem, o que Shanks recusa porque o garoto é um pouco cabeça-quente, para seu aborrecimento. Um dos homens de Shanks, Rockstar, chega e o informa que eles estão sob ataque e pergunta se devem revidar. Shanks concorda, lamentando ter deixado chegar a esse ponto devido a ele se reencontrar com alguns velhos amigos seus que ele acreditava estarem mortos. Seus amigos acabaram sendo Dor e Brogy, os ex-capitães dos piratas guerreiros gigantes que finalmente deixaram Little Garden e voltaram para Elbaf, a ilha onde Shanks está atualmente. Os dois gigantes concordam alegremente em ajudá-lo enquanto Shanks pede a Rockstar para enviar uma mensagem ao atacante, que é Eustace Kid. A mensagem é: você vai mesmo querer me enfrentar agora ou vai entregar o Road Poneglyphoneglyponeg e sumir daqui? Nos arredores da ilha, Kid percebe que praticamente todos os navios piratas que vêm pertencem a figurões que juraram fidelidade a Shanks. Killer revela que a última vez que tentaram lutar contra ele, foi uma luta totalmente unilateral. Kid nunca teve a chance de ver Shanks. Desta vez, Killer teme que Kid morra no confronto. Kid, porém, não se assusta, acreditando que só morrerá se perder a luta. Sentomaru ordena que todos em Egghead fujam da ilha. Quando eles perguntam o porquê, Sentomaru conta a todos sobre Chara, que foi completamente destruída porque eles desafiaram o governo mundial estudando os poneglyphos. Se o governo mundial está falando sério sobre matar o Dr. Vegapunk, é porque eles pesaram todas as consequências científicas potenciais e escolheram eliminá-lo de qualquer maneira. Como tal, ele tem certeza de que algo ainda pior do que aquele dia acontecerá em Egghead. Em sua mente, ele pede desesperadamente a Luffy para se apressar e deixar a ilha com Vegapunk. Enquanto estão na sala de controle, Luffy, Luxie, Zoro e Kaku estão lutando para causar qualquer dano duradouro a S-Bear e S-Hulk. Ocorre então a Zoro que os dois serafins se assemelham a King do incêndio, dos Piratas das Feras. Shaka fica surpreso ao saber que Kaido tinha um Lunario em sua tripulação, mas Zoro diz a ele que não sabia exatamente o que ele era. Shaka percebe que King é Albert, que fugiu de Punk Hazard com Kaido. Ele confirma que os Serafim foram feitos usando o fator de linhagem de King, levando Zoro a dizer a Luffy, Luxie e Kaku para tomar cuidado com as chamas nas costas dos Serafim porque quando elas se apagam, eles ficam mais rápidos, mas perdem a defesa. Ele pede desculpas a todos por não ter visto a conexão antes, especialmente porque as características definidoras de King são sua pele escura, asas negras, cabelos brancos e fogo, para grande aborrecimento dos outros três por ele não ter percebido logo. Nesse ponto, Shaka sai da sala, dizendo a Luffy que ele tem uma ideia de onde está Vegapunk. No prédio, o grupo de Nami cruzou com S-Shark, que derrubou a cabeça de Brook e danificou Edson gravemente. Como resultado, Nami decide lutar contra o Serafim, mesmo que pareça Jinbe. Ela convoca Zeus e faz com que ele use o Haitei para eletrocutar esse Shark por dentro, o que parece machucá-lo, enquanto ela soluça e pede desculpas a Jinbe. Infelizmente, esse Shark mergulha no chão no momento em que Brook recoloca sua cabeça em seu pescoço. Ele avisa Nami para tomar cuidado, mas esse Shark surge e a agarra, mas quando Brook está prestes a retaliar, Sanji avança e bate em esse Shark furioso, determinado a derrotar o Serafim por ferir Nami. No prédio C, Lilith fica furiosa porque essa Snake petrificou York, então ela atira nela com sua Bubble Gun. Isso atinge o ombro de S-Snake, mas a faz cair, e Lilith diz que é porque a bolha foi feita a partir da energia do mar, e como S-Snake tem sangue sintetizado de um usuário existente de Akuma no Mi, ela pode ficar fraca pelo mar.
Frank tenta subjugá-la, mas porque essa Snake foi apenas atingida de raspão, ela se levanta rapidamente e derruba Frank. Ela atira um laser em Usopp e Lilith, mas Frank aprende sob uma grande bolha. No entanto, essa Snake alega que está sofrendo, fazendo com que Frank baixe a guarda por tempo suficiente para essa Snake se libertar e petrificar parte de seu corpo com o perfume Fêmur. Lilith atira várias bolhas nela, mas ela desvia de todas e encanta ela e Usopp antes de transformá-los em pedra com o Mero Mero Melo. No subsolo, Shaka encontra todos os agentes da Cypherpol desaparecidos e Dr. Vegapunk contidos em um laboratório que foi usado anteriormente para pesquisas de Akuma no Mi. Shaka fica perplexo com isto quando Vegapunk pergunta a ele quem o seguiu. Shaka se vira para ver de quem ele está falando, apenas para levar um tiro na cabeça, para horror de todos. Shaka desmaia quando Vegapunk ouve passos, com uma expressão de horror gravada em seu rosto. Stussy informa a Sentomaru que o almirante Kizaru está a caminho de Egghead, e que a CP-0 deveria esperar sua chegada após eliminar o Dr. Vegapunk e seus satélites. Sentomaru comenta sobre a seriedade do governo mundial enquanto Stussy diz a ele que este evento pode se tornar ainda maior do que a destruição de Chara. Os principais motivos são porque Vegapunk continuou estudando a pesquisa de Chara, e que Egghead tem poder de fogo para repelir um ataque, o que Chara não tinha. Antes de ela desligar, Stussy avisa Sentomaru para ligar para ela se algo inesperado acontecer, já que toda a comunicação foi cortada na Labfase. Depois que ela desliga, Sentomaru diz aos ilhéus que eles não podem hesitar e todos devem fugir da ilha antes que a marinha chegue, o que todos começam a fazer. No prédio C, Frank, que está apenas parcialmente petrificado, exige que essa Snake desfaça a petrificação que ela fez a ele. Lilith usou, alegando que ele ainda pode lutar com a parte dele que não é pedra. Essa Snake o ignora, no entanto, e se volta para Pitagoras. Ele pede para saber quem ordenou que essa Snake fizesse isso, mas tudo o que ela faz é pisar nele e esmagá-lo, resultando em uma grande explosão. Quando ela começa a se afastar, Frank tenta chamá-la novamente. No segundo andar do prédio, Chopper, Robin e Atlas estão voando em busca de Vegapunk. Robin deduziu que os Serafim estão furiosos e os outros podem estar lutando contra eles, o que significa que essas pessoas não podem se mover de onde quer que estejam. Atlas diz que ela pode ter uma ideia de onde está o Stella e os dois a seguem. No terceiro andar, Nami tenta ajudar Edson enquanto Brook decide ir procurar Vegapunk, e Sanji continua sua luta contra S-Shark. No quarto andar, Zoro percebe que as chamas de S-Bear e S-Hulk não estão se apagando, mas Luffy nota que S-Hulk saiu da sala. Luxie diz que S-Hulk está escolhendo priorizar a morte dos membros mais fracos da tripulação e salvar os membros mais problemáticos para mais tarde, pensando que eles ficarão muito agitados para lutar com eficácia. Zoro imediatamente corre atrás de S-Hulk e Luffy diz a Kaku para ir com ele, pois ele pode se perder facilmente. Luffy volta a lutar contra S-Bear, mas Luxie fala que este não é um inimigo que ele pode derrotar com força bruta. Cerca de 3 meses atrás, alguém contatou os 5 anciões e disse a eles que o Dr. Vegapunk estava pesquisando o conteúdo do século perdido. A CP-5 foi enviada para investigar, mas eles não encontraram nenhuma evidência, porém o navio que partiu com eles desapareceu repentinamente. A CP-7 e a CP-8 foram enviadas para verificar isso, mas também desapareceram. Então, a pessoa misteriosa contatou os 5 anciões novamente. Eventualmente, eles começaram a acreditar que Vegapunk havia traído o governo mundial. Escolhendo assassiná-lo, a CP-0 foi despachada para lidar com a situação, e um dos anciãos decidiu ir pessoalmente, pois esperavam que Vegapunk retaliasse. Reforços foram solicitados a várias bases da marinha, o que significava que a guerra estava surgindo no horizonte. No entanto, a presença dos piratas do Chapéu de Palha deixou toda a organização inquieta. De qualquer forma, o resultado desses eventos específicos abalaria o mundo inteiro. No laboratório escondido, a pessoa que atirou em Shaka entra no local enquanto Vegapunk exige respostas. A pessoa acaba sendo York, que maldosamente diz a Vegapunk que deseja se tornar uma nobre mundial. Vegapunk com raiva pergunta por que ela gostaria de ser tal coisa, já que ela esteve em Mary Geoise no passado e viu como eles são horríveis, mas York apenas ri e diz que ele soa como Shaka, embora ela agora o considere morto. York então diz a Vegapunk que acha muito confuso que tantas pessoas andem por aí se chamando de Vegapunk, e que o mundo ficará melhor com apenas um, ou seja, ela. Algumas horas atrás, York soube que o governo mundial também a quer morta, mas ela felizmente tem um plano para combatê-lo. Ela ordena que os 4 Serafim matem todos os presos no laboratório, exceto ela, Stella e seus reféns.
York reconhece que não é forte o suficiente para se defender sozinha caso os outros descubram que ela foi a responsável por fazer os Serafim enlouquecerem, e é por isso que ela ordenou que S. Snake a petrificasse como se tivesse baixado a guarda e depois desfizesse quando ninguém estivesse olhando. Ela então conta a S. Snake os lugares no laboratório que não quer que sejam destruídos antes de enviar os Serafim para cumprir as tarefas. Desconhecido para todos na ilha, um navio pertencente aos piratas do Barba Negra chega à costa. Em Elbaf, vários piratas leais a Shanks dizem a Eustace Kid que ele terá que passar por todos eles primeiro se quiser ver o Ruivo. Kid não está convencido de que os piratas que estão diante dele, o capitão dos piratas da poça, Gerotnir Dedo de Bola, o líder do Social Clube, Fugar a Lâmina Memorial e a princesa dos piratas Burgiões, Pururu Rabebrava são frotas dos piratas do Ruivo, mas Killer lembra que existem vários grandes nomes na frota, então ele não deve baixar a guarda. Shanks diz aos outros piratas para saírem para que não se machuquem enquanto ele embarca em seu navio. Ele pergunta se as feridas de Kid causadas em vano estão totalmente curadas, mas Yasop responde que ele parece bem se estiver disposto a começar uma briga. Shanks aceita isso e pede alguma atualização sobre Barba Negra, onde é informado de que ele deixou a Shinozu, com Shanks comentando que tinha certeza de que ele apareceria em vano. Depois disso, Shanks recebe informações sobre Kid e o chama de encrenqueiro. Quando o Kid forma seu canhão para lançar um Damnipunk na frota, Shanks prevê o dano que isso causará, alertando a frota para se espalhar e dizendo a Dor e Brod para vigiar em sua retaguarda enquanto ele vai para o navio de Kid. Movendo-se para parar o ataque de Kid, Shanks se aproxima do Victoria Punk, pegando o Kid desprevenido e derrotando-o instantaneamente com um Kamuzari. Os piratas Kid entram em pânico com seu capitão e combatentes sendo derrubados e imploram a Shanks para não matá-los, até mesmo desistindo de suas cópias do Road Poneglyphoneglyphoneg para apaziguá-lo. Shanks, no entanto, os ignora e pula do navio enquanto Dor e Brod realizam um ataque combinado a Koku, destruindo completamente o Victoria Punk. Eles dizem aos piratas Kid que, se apontarem uma arma carregada para a cidade natal de alguém, é melhor esperarem o mesmo destino. A tripulação derrotada cai no mar, enquanto o narrador diz que em Elbaf, os piratas Kid, liderados por Eustace Captain Kid, que tem uma recompensa de 3 bilhões foram completamente destruídos. Em Ashinozu, vários piratas relatam que Kobe escapou da prisão e agora está livre. Muitos deles estão emocionados com esta revelação, já que Kobe tem uma recompensa bastante alta colocada por ele pela Cross Guild, mesmo sendo apenas um capitão da marinha, 5 estrelas, uma estrela é igual a um baú do tesouro de pilhagem. De repente, a cara de Caveira começa a falar, dizendo que está sentindo cócegas no lado esquerdo do peito, onde todos guardam seus escravos. Os piratas percebem que todos os seus escravos estão tentando fugir, mas são informados de que precisam ser mantidos vivos ou Barba Negra será informado. A voz, ao que parece, pertence a Valo Pizarro, que consumiu a Shima Shima no Mi, o que significa que agora ele pode se fundir com a própria ilha, permitindo-lhe ver, sentir e ouvir tudo o que acontece no lugar. Kobe rapidamente percebe que as posições dele e dos outros escravos foram reveladas, então para proteger a todos, ele se oferece como uma isca para manter a atenção longe dos outros. Shiryu, que estava com Pizarro, aponta que ele poderia pegar Kobe e os escravos sozinho desde que se fundiu com a Shinozu, mas Pizarro se recusa, dizendo a Shiryu que Barba Negra fica bravo com ele por causar muito dano. Vasco Shot pergunta se ele aguenta a situação, já que ele também comeu uma Akuma no Mi, a Gabu Gabu no Mi, que o permite manipular o álcool. No entanto, por causa disso, a ideia de Shot é que ele coloque fogo na cidade para que eles não tenham para onde correr, resultando em Pizarro repreendendo e dizendo-lhe que isso também incomodaria a Barba Negra, especialmente porque eles acabaram de consertar os danos do incidente de Rockport. Shot, pelo menos, aponta que ele seria mais cuidadoso que Sanjun Wolf devido ao seu tamanho, pois este consumiu a Deca Deca no Mi, que lhe permite ampliar seu corpo já gigante. O plano de Kobe dá certo e ele começa a ser perseguido por piratas, embora perceba que escapar a pé será impossível, mas acha que vale a pena pelo bem dos outros. Em um flashback, é revelado que o motivo pelo qual Barba Negra sequestrou Kobe foi para que ele pudesse usá-lo como moeda de troca. Ele elaborou um plano em que a Shinozu seria reconhecida como uma nação de pleno direito pelo governo mundial e se tornaria seu rei. Kobe chama seu plano de insano e que está perdendo tempo com ele, já que ele é membro da SWORD. Quando Barba Negra questiona o que é isso, Kusa, que está presente com ele, informa o que realmente é a SWORD.
De acordo com Cusa, os marinheiros que fazem parte da SWORD não são reconhecidos como tal no papel, ele e os outros membros se demitiram, não seguindo mais o código da Marinha, e podem operar sem que certos protocolos os impeçam, como brigar com um Yonkou sem autorização. Ele também revela que a Marinha pode rejeitar membros da SWORD a qualquer momento. Embora a Barba Negra entenda isso, ele se recusa a mudar de ideia sobre seu plano, confiante de que o status de Cobb como um herói significaria que se o governo mundial não o libertasse, o público ficaria furioso. Ele até diz que se as coisas derem errado para ele, ele causará danos significativos à reputação do governo mundial. Até então, ele queria Cobb preso. Enquanto Cobb continua sendo perseguido, ele se lembra de como foi Perona quem o libertou, com a condição de que ele libertasse Jeko Moria, que também estava preso. Ele então ouve uma explosão e descobre que marinheiros estão na ilha, embora acredite humildemente que eles não vieram apenas para ele. Os marinheiros atacantes provam ser muito fortes, com um deles tendo a cabeça decepada apenas para revelar que ele é feito de argila e, portanto, impermeável. Além disso, alguns dos edifícios começam a se mover, o que vários piratas veem ser por causa de uma mulher chamada Kujaku, uma contra-almirante da marinha e neta da grande conselheira Tsuru. Também é mostrado que ela comeu a Mushi Mushi no Mi, que a permite domar qualquer coisa que ela chicoteie, incluindo objetos inanimados. Cobb é finalmente encurralado, mas quando os piratas tentam atirar nele, sua pólvora explode em flores. Vários deles percebem que são as GP Flowers do Dr. Vegapunk, e a responsável por isso foi Ibari, que é uma atiradora, e que transformou as balas do inimigo em flores. Ela contata Prince Gruz, que comeu o Gunil no Mi que lhe permite manipular a argila, daí os soldados de argila, e ele informa que ele e Kujaku têm a situação sob controle. A essa altura, vários piratas foram presos pelos edifícios que Kujaku forçou a mover e cercar. Sem meios de escapar, um navio da marinha se lança no ar, comandado por Monk de Gar. Gar então pula do navio e dizima completamente os piratas com seu ataque Galaxy Impact, chamando de retribuição pelo sequestro de seu amado aprendiz, que ele considera o futuro da marinha.